Podcast Três Irmãos, na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró, do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho, borracha na mesa operando nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, como você tá? Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão, bacana? Tudo certo. Pô, muito bem. De novo, assim, já repeti essa frase em outras oportunidades, mas é sempre um momento de muito aprendizado pra mim. Sempre Sim. eu tô com, vamos falar, um líder religioso, pessoas que pregam um entendimento profundo, né? Enfim, toda religião pra mim é válida. Acho que todas falam de amor, de, sei lá, de empatia com as pessoas. São boas ideias. Então eu tô aqui para aprender, ouvir e fico feliz de estar próximo de pessoas que fazem isso diariamente. Agradecer a presença. Hoje a gente tá com o Rabino Elial. É isso? Isso mesmo, exatamente. Falei certo? Certíssimo. Tá. Tá bom. Obrigado, viu? Obrigado, tá Obrigado vocês pelo convite. Obrigado pela liberdade que vocês dão a diferentes visões. É impressionante como é que vocês realmente estão recebendo pessoas olhando, né, o canal de vocês, de visões completamente distintas, mostrando que vocês são neutros e estão prontos para ouvir qualquer opinião. Ou seja, vocês não têm uma agenda política específica. E isso dá uma sensação de liberdade e de bem-estar, em saber que eu não estou num ambiente hostil, eu estou num ambiente que quer saber absolutamente tudo que ele pode do entrevistado. Então isso é um prazer, uma honra sensacional. Quero aproveitar para trouxe um presente para vocês. Pô, Aí eu falo, né? Um vinho assim. e um biscoito específico israelense. Então aqui, por favor. Sim, é o deixa. padrão de convidado vinho ideal. Que outros convidados assistam isso. Por favor. É um vinho chileno caché. Obrigado. Aí eu explico para vocês até daqui a pouco o que significa o vinho ser caché. O vinho para ser caché significa que desde o começo do processo até o final, ele tem que ter judeus observantes, os judeus que são próximos do judaísmo da Torá, para que eles estejam conectados espiritualmente, literalmente espiritualmente com Deus, já que o vinho ele é considerado uma bebida sagrada. Uma bebida que ela pode ser usada para o bem ou para o mal, como acontece com Noé, que ele se embriaga assim que ele sai da arca, depois de tantos dias. Então é uma bebida que ele tem uma energia muito forte e você pode direcionar para onde você deseja. Logo, precisa de pessoas observantes do judaísmo e da Torá, desde o momento que você pega as uvas até o momento que você engarrafa o vinho. Então ele pode ser um vinho argentino, chileno, mas ele é toda uma fábrica que tem várias leis que não podem ter misturas, que não pode ter pensamentos errados na hora de fazer o vinho. Então é diferenciado. É um negócio muito legal. E você pode tomar qualquer tipo de vinho? Você? Sim. Ou você só pode tomar o vinho kasher? Só o vinho, na verdade, só o vinho kasher. Você só pode beber o vinho kasher. Se é vinho, é só o kasher, porque o vinho ele é considerado com uma energia forte que precisa ser conduzida da forma certa. Agora, cachaça, qualquer uma é kasher. Vodka, qualquer uma é kasher. E cerveja, qualquer uma é kasher, tirando artesanal, que ela pode misturar, às vezes, alguma coisa, algum ingrediente que não seja permitido. Entendi. Então, de forma geral, quase toda bebida alcoólica, tirando os vinhos específicos, são todos kasher. Você me deu uma responsa agora. Quando eu for tomar esse vinho, eu vou ter que estar com um pensamento muito legal, muito suave, vou ter que estar bem. Ou vai ficar elevadíssimo. Pra mim não quebrar, né, a tradição. É verdade. Todo trabalho dele chega em mim, eu vou estragar a propriedade do negócio. Engraçado, eu achava que a história do vinho, assim, que ligada à religiosidade, ela nascia com Jesus, assim, quando ele transformava a água em vinho. É verdade, é muito famoso, né? Então tem relatos anteriores. Olha, desde do Noé. vinho. Desde Noé, depois do dilúvio, né? Como está na Torá, o que é chamado no Brasil, no cristianismo Velho Testamento, você já tem Noé, que após o mundo estar todo destruído, a primeira coisa que ele plantou foi uma videira e ele se embriagou, ou seja, experimentou aquilo. E aí cada um dos 3 filhos agiu de um jeito, que são os 3 filhos que povoaram o mundo todo de acordo com a Torá, com a Bíblia. Então você tem Shem, Ham e Yafet. Shem é onde vieram os povos semitas, povo árabe, os judeus. Você tem Yafet, que vem de beleza, que é de onde veio a Europa, os europeus, e você tem Ham, que são as pessoas quentes, da onde vieram as pessoas que foram para a África, que é um tipo de uma energia muito forte, que foram para o Oriente, que foram para a África, e eles povoaram o mundo. Cada um deles agiu de um jeito com o pai quando viram ele embriagado. Então Shem, a Torá fala que ele cobriu ele, porque ele ficou nu com a bebida, ou caiu, alguma coisa aconteceu, cobriu ele. E Yafet, que é o que vem os europeus vieram, ele também ajudou, mas olhando. E Ham,
que são esses filhos que vêm do Oriente, ele olhou e de alguma forma, o pensamento dele, de alguma forma, menosprezou. E aí, nessa hora, vem Noé e fala, olha, vai acontecer isso com você de bom, isso vai ser de bom, mas também vai ter coisa ruim. Começou a dividir as bênçãos e as maldições, os desafios para cada um desses três, que povoaram o mundo. Então, o vinho, biblicamente falando, é a primeira vez que ele aparece em relação a Noé, lá em Gênesis. Então, a gente já vê daqui que ele tem uma energia diferenciada. E aí, onde os judeus mais utilizam? No Shabat, que é o 7º dia, do dia do descanso, que quando a gente vai fazer o que a gente chama de Kiddush, que significa a santificação do 7º dia, por ele ser sagrado, a gente usa e faz isso através de uma reza no vinho. E aí tem uma pergunta famosa em cima disso. Mas vem cá, Rabino, o 7º dia não é o dia espiritual, é o número 7, é a espiritualidade, a própria estrela de Davi, você tem 6 pontas e o centro, que é o 7. Por que vocês usam coisas tão materiais como vinho, roupas bonitas, carnes gordurosas? Não era para ser mais espiritual? E aí a Kabbalah ensina algo muito interessante, que a ideia do número 7 é você utilizar o máximo de matéria para poder elevar ele para a espiritualidade. E é por isso que o judaísmo divide o mundo entre 3 números, o 6, o 7 e o 8. O 6 é o ocidente, que representa uma ligação mais forte com a matéria, e até a ética e a moral muitas vezes estão ligadas a uma etiqueta. Isso podendo ser bom, ou podendo ser esdrúxulo, exagerado, algo ruim. O número 8 representa o Oriente, onde você tem uma espiritualidade muito profunda, mas nem sempre ela bota o pé no chão, nem sempre ela alinha os mundos. E você tem o número 7, que é onde o judaísmo ele tenta chegar através da Kabbalah, que é o que eu posso pegar de matéria na minha vida para poder elevar para a espiritualidade. Não separar ambos, não viver isolado da matéria, mas como eu posso abraçar ela sem ser sucumbido a ela, e sim sucumbir à matéria frente à espiritualidade. E aí o vinho tem esse momento no Shabat, tem esse momento no famoso Lehaim, que é o Tintim, que você fala a vida e fala rezas e bênçãos, para que você possa pegar toda essa energia do vinho e trazer para algo positivo, para algo doce. Caramba. Então tem muito especial. Você falou das tradições, né, de tudo que você faz, que algumas coisas vêm da Kabbalah e tudo. Sim. Você foi, vamos pensar, treinado, instruído por um dos maiores mestres que já tiveram da Kabbalah, é isso? Então, você fala, você fala eu individualmente? Sim. Então, não é? Você não eu estudei muito tempo em Israel para me formar rabino, e depois estudei durante alguns anos para me aprofundar na parte da Kabbalah. Mas eu não recebi ensinamentos dos maiores cabalistas da geração, mas eu tive acesso a discípulos dos discípulos. Porque quando você é mais novo, a tendência é você não chegar diretamente nos grandes rabinos. Talvez como no cristianismo seria o católico papa. Você vai chegando talvez em bispos, como seria no judaísmo, a rabinos que têm acesso àqueles grandiosos. E ao longo dos anos, eu fui tendo acesso a algumas aulas, algumas mentorias a rabinos maiores. Então foi uma trajetória de 16 anos, mesmo nascido no Rio de Janeiro, Brasil. Eu morei em Israel 16 anos, onde esse tempo eu fui passando por diversos ensinamentos e rabinos diferentes. E hoje existem esses grandes rabinos que são... Existem, se destacam... Mas... se destacam, mas não dá para comparar com, por exemplo, a década de 60, 70... 80, onde você tinha rabinos muito mais elevados, com histórias muito mais aprofundadas. Está em falta aquela ideia de um grande rabino espiritual que consiga unir matéria espiritual de uma forma tão poderosa. Mas como você consegue medir essa espiritualidade no rabino? Porque o da década de 60 e de 70 era muito mais espiritualizado e os de hoje não são. Então, normalmente você mede isso pela profundidade dos livros. É comum que cada rabino tenha escrito um ou mais livros. Isso vem de um dos mandamentos judaicos, de que cada judeu tem que ter escrito para si pelo menos um rolo da Torá. Um rolo sagrado do Pentateuco, que é de Gênesis até Deuteronômio. Como a maior parte das pessoas não conseguem ter tempo para pegar literalmente a pena, com o que a gente chama de dio, que é uma tinta especial num pergaminho, e ficar anos escrevendo, normalmente você participa um pouco de escrita para pelo menos ter algum mérito. Mas a escrita de livros próprios é quase que uma obrigação de tradição mesmo de rabinos. E aí você começa a ver a profundidade dos livros. E, em primeiro lugar,
Em segundo lugar, é a própria testemunha de milagres. Quanto mais você vai para trás, você escuta, você vê testemunhas de histórias mais e mais milagrosas. Hoje em dia, você tem rabinos cabalistas muito legais, muito sábios, mas não no mesmo nível de gerações passadas. Mas os milagres, eles demoram tempos para aparecer, ser destacado, né? Talvez o rabino atual hoje, você não sabe de nenhum milagre dele. É verdade. Mas daqui 40, 50 anos, vocês vão ver, ali fez aquele rabino, fez uma diferença para nós. Você tá falando uma coisa que faz muito sentido, porque tem um rabino chamado Rav Mordechai Eliyahu, que foi um grande cabalista, ele faleceu há 15 anos atrás, e só quando ele morreu, as histórias começaram a aparecer. E aí perguntaram por quê. Aí o filho daquele rabino falou, olha, o meu pai tinha feito um por um que viu algumas coisas muito pesadas, milagres muito fortes, prometei que só ia contar depois do falecimento dele. Para que não tivesse uma correria atrás de enaltecimento e olha como é que você é incrível em vida. Que isso pudesse ser gerenciado melhor de uma forma mais humilde. Então faz sentido, quer dizer, ele teve uma vida ali de 90 anos, mas durante quase esses 90 anos nunca foi sabido. Isso faz sentido. Por outro lado, a gente fala o seguinte, quanto mais perto a gente está, cronologicamente, da entrega da Torá no Monte Sinai por Moisés, mais sagrado nós estivemos. Ou seja, cada geração que vai se afastando do Monte Sinai, ele tem uma dupla realidade, ele tem uma dupla tendência. Por um lado, a gente tem menos profecia, a gente tem menos revelações divinas tão abruptas. Por outro lado, você tem alguma condensação de uma adição de sabedoria que vai perdurando por mais de 3.300 anos. Então você tem acesso a mais informação, mas não obrigatoriamente essas pessoas são mais elevadas ou mais sábias. Então a profecia para o judaísmo acabou na época do Segundo Templo. Mais ou menos há 1950 anos atrás, a gente acredita que a profecia terminou. E a partir daí foi a sabedoria lógica, intelectual. E o senhor acredita que com, digamos, nos dias de hoje, com a quantidade de negócios, de compromissos, você nota digamos que um perigo nisso por estar afastando os rabinos da espiritualidade? Por exemplo, antes um rabino tinha um tempo ali, se dedicava a escrever a Torá. Hoje não tem tempo mais, hoje tem que cuidar de vários problemas, vários negócios, várias famílias, né, questões geopolíticas. Isso está afastando os rabinos da espiritualidade? Eu acho que eu não chamaria de afastar, porque ele tem uma outra missão. E a gente fala no judaísmo, né? Quando você está ocupado com uma grande missão, você naturalmente está isento de uma segunda, terceira missão que você gostaria de estar fazendo agora. Que é uma coisa lógica. Se eu estou fazendo algo pela minha mãe, que só eu poderia estar fazendo, eu não tenho que ficar preocupado que eu não estou escrevendo um livro no momento. Eu acredito que existe uma mudança na funcionalidade, hoje em dia, da missão dos rabinos. Antigamente, a perseguição, cruzadas, inquisição era maior aos judeus. Então os judeus se mantinham muito mais escondidos, ou low profile, e escreviam para si, testemunhavam, pergaminhos, tudo muito secreto, lembra muito da ideia da maçonaria. Inclusive, muito judeu é maçom, porque tinha já aquela coisa de, não, olha só, bico calado, não fica falando na universidade de ser judeu, mas de mão em mão estava sendo passado muita sabedoria. Hoje, a perseguição de você sair matando e fazendo cruzadas é muito menor. Ele é quase zero. Hoje em dia você tem um outro problema, que é a questão como vem Israel e como isso transforma em antissemitismo. Tem o terrorismo islâmico, mas eu não comparo isso com a Inquisição, onde você tem uma média de 500 mil judeus queimados vivos porque não acreditavam em Jesus. Acabou isso. Hoje em dia as religiões estão, inclusive, mais interligadas. O cristianismo e o judaísmo estão mais próximos, até para combater outros tipos de inimigos, digamos assim, outros tipos de visão. Então eu acho que a missão dos rabinos hoje em dia mudou muito. Hoje em dia, um rabino estar num podcast, como eu estou aqui agora, de grande relevância, é uma oportunidade única. Antigamente, se você pega o Narmânides na Espanha, ele era obrigado a participar de alguns debates, obrigado pelo rei. Depois liam sobre Narmânides na Espanha, e eles não podiam usar certos argumentos porque eram considerados ofensivos ao local. Porque se você é considerado de uma casta menor, no lugar que você está, vai existir algum tipo de controle. Então, Narmânides
Não é eu sou chamado para um podcast. Você vai vir para aquele debate, a gente quer te ouvir. Mas isso aqui é ofensivo para a igreja, então você não pode utilizar. Nossa. Então, depois tem até um filme, O Grande Debate, baseado na Narmanides, na Espanha. Ele é muito famoso. Esse é antigo, ele tem uma filmagem nada Hollywood, que mostra tudo que se tem de escrito hoje, em manuscritos, para tentar replicar num filme como foi esse debate. É um debate que durava semanas. E as pessoas vinham às praças públicas na Espanha para assistir e comentar com a Europa inteira quem ganhou. O cristianismo. Então o que vocês fazem hoje, que a gente viu, monarca velho, era muito poderoso naquela época. Mas isso era feito para, de alguma forma, sei lá, menosprezar o que você tinha ou desmoralizar o conhecimento que tinha, porque é o seguinte, você vai lutar boxe, mas você não pode dar direto, tá? Você só vai poder usar upper e tal. O golpe principal, sei lá, eu imagino que eles faziam isso para tolir, de alguma forma, o conhecimento que tinha, porque você... né? Era sacanagem do caramba, isso aí, né? Com certeza. E olha só, tem que ser aqui humilde e justo. Se fosse o contrário, também pode ser. Quer dizer, se o judeu eu comando o império, tá numas cruzadas dominando países e vai ter um debate, eu vou utilizar minhas vantagens. Porque muitas vezes a religião, ela é política e poder. E se ela vai para esse lado de política e poder e não é um debate espiritual verdadeiro, você sempre vai ter essas condições. Olha só, isso você não utiliza. Toma cuidado. É igual um refém. Agora lá em Gaza, você vai fazer um vídeo dizendo como você tá, mas você vai falar que você tá bem. Você vai dizer que você tá bem tratado. Você vai contar coisas boas. E aí você pode aparecer num vídeo para tua família para ativar mais as negociações. Era literalmente isso. Tá aí pra todo mundo ver. Quem quiser ter no YouTube o vídeo inteiro. Narmanides, O Grande Debate. Eu queria voltar um pouquinho. A gente tava seguindo. A hora que a gente falou dos milagres, né? Que você tava explicando algumas coisas. O Cabeleira falou também. Eu queria passar porque eu vi você falando de alguns milagres que aconteceram agora. E eu queria que você me falasse algum deles, se for possível. E por que é um milagre realmente. Claro. Olha só, você tinha, por exemplo, um rabino chamado Baba Sali, que veio do Marrocos. Em árabe significa o pai da reza. O nome dele, na verdade, é Rabi Israel. O Rabino Israel é o nome dele. E ele viveu no Marrocos. Por volta da década de 70, ele fez Aliá. Aliá, a gente usa esse nome, que significa uma subida espiritual, para morar em Israel. Então ele foi morar em Israel. Tanto do Marrocos, até hoje, eu tenho um amigo que esteve lá semana passada passeando com a esposa, que é um lugar que é nada hostil para judeus, um lugar sensacional para judeus. Os árabes do Marrocos falam, olha só, aquela doideira lá, Irã, a gente não gosta daquilo, aqui a gente quer receber bem todas as religiões. Então eles foram muito bem tratados. E lá eles estavam dizendo o seguinte, a gente tem uma apreciação muito grande aos justos de vocês. Então até hoje no Marrocos você tem ruas, você tem museus em nome desses justos por terem acontecido diversos milagres. Que milagres? Há um rei, que até hoje é reinado lá no Marrocos, estava doente, e aí o Baba Sali chegou, ele já estava desenganado, e fez uma reza para adicionar um nome ou trocar um nome, e aí ele ficou curado em 2-3 dias, e veio agradecer, beijar a mão do Rabi. Histórias que normalmente tinham a ver com cura, ou alguma peste muito grande e que fazia uma grande reza para não chegar até aquela cidade e aquela cidade ficava intocada, ou tragédias que aconteciam e os rabinos já falavam antes, olha, tal tragédia está para acontecer, mas se vocês se protegerem espiritualmente assim, não vai ter nenhuma morte nessa tragédia. E aí acontecia. A própria peste bubônica, a peste negra na Europa, uma das teorias mais famosas de conspiração é que o judeu tinha desenvolvido a peste bubônica. Isso está em livros de história de escola. Por quê? Porque os judeus não ficavam doentes, mas na verdade aquilo era uma questão de higiene. Porque o judeu sempre teve as leis que você tem do templo, de que você tinha que lavar as mãos toda hora. Toda hora você tem que lavar as mãos para comer, eu tenho que lavar as mãos quando eu saio do banheiro. Hoje parece muito óbvio, mas antigamente não era. E aí, aquilo muitas vezes, o que era visto como um milagre, hoje a gente entende como uma coisa muito simples, muito lógica. Não é uma reza que você bota a mão na cabeça e de desenganado ele levanta. Não é o mesmo nível, mas todos esses tipos de sutilezas que iam acontecendo ao longo da história do povo judeu estavam atrelados muitas vezes a rabinos que diziam, olha, façam assim que vai dar certo. Ajam desse jeito que vai ficar tudo bem. O último deles foi o que a gente chama de Rebbe de Lubavitch, que foi um grande rabino que morreu em 94. Ele é condecorado
em lembrança, até hoje, nos Estados Unidos, o Donald Trump, na data de falecimento dele, que foi semana passada, desse grande rabino, ele fez uma carta muito especial. Aonde o Trump fez uma carta? Fez uma carta porque a filha dele se converteu ao judaísmo. A Ivanka Trump se converteu de modo ortodoxo para casar com Jared, não sei agora o nome exato dele, que é o genro do Donald Trump. E a filha dele se converteu. E aí até hoje nas festas judaicas eles cacherizam, tornam a cozinha, o ambiente todo com comida kasher, para que todos possam festejar as festas judaicas. E ele tem um apreço muito grande por esse Rebbe, onde diversos milagres aconteciam, de uma mulher estéril recebeu uma bênção e nasceu um bebê, de guerras que ele dizia, aqui não vai chegar, Guerra dos 6 Dias em 67 em Israel, que Israel quase foi engolido por vários países juntos, e o Rebbe falou, ninguém precisa sair de Israel, porque essa guerra vai durar só alguns dias, não vai chegar a 10 dias, e eu garanto que é mais seguro aí do que aqui. E as pessoas ficavam, não, peraí gente, estão querendo fugir. E acontecia como ele falava. Então ele foi um grande líder. Caramba. Sabe que na igreja católica é muito legal isso aí. Cada padre demora-se anos para preparar um padre, né? Tem que fazer teologia, filosofia, e depois ele faz um doutorado dentro da igreja, onde vira a especialidade dele, né? Então tem padres que são falam muito bem de ética, de moral, tem padres que falam de pneumatologia, tem padres que falam de família, cada padre tem um dom, assim, sabe? Tem padres que falam da Bíblia, que a especialidade dele é falar de Bíblia. Com os rabinos tem isso também, cada rabino tem um dom ali, que ele é muito bom naquilo ali, a gente precisa do rabino para fazer esse trabalho. Normalmente sim, tá? Mas não é uma obrigatoriedade. Às vezes o rabino ele vai ser rabino de uma sinagoga, a gente chama de rabino de comunidade, onde ele vai ter que saber um pouco de tudo. Faleceu alguém da comunidade, então ele tem que saber tudo sobre a questão do enterro e do luto. Rabino, por favor, você pode fazer um casamento? Então ele tem que ter uma amplitude maior, mas ele vai acabar não sendo o melhor em algo específico. Vai ser o clínico geral. Sim. Agora, você tem rabinos onde eles vão atuar muito só na Kabbalah. Eles vão virar grandes cabalistas. Em hebraico a gente chama de Mekubalim. E esses Mekubalim não vão ficar fazer casamento. Ele vai dizer, olha, eu tenho um amigo. Eu preciso que escreva um pergaminho para botar na porta. Não sei se vocês já viram, tem um pergaminho na toda a casa judaica, em todas as portas tirando do banheiro, que é onde está o Ouça Israel, uma das rezas mais famosas do judeu, escrita em pergaminho com nomes sagrados, que fica do lado direito, onde a gente passa a mão e beija. Em lugares judaicos, você sempre vai ver esse pergaminho plastificado. E tem rabinos cabalistas que vão dizer, olha, eu não tenho tempo para escrever isso. A gente precisa se dividir e eu vou focar em quê? Em Kabbalah. E aí Kabbalah ele vai focar na parte mais esotérica do judaísmo. Astrologia judaica, leitura das linhas da mão, interpretação de sonhos. Interpretação de sonhos? Interpretação dos sonhos. Tem rabino que faz isso. Leitura de mão também? Eu faço leitura de mão, por exemplo. Mas não tem nada escrito aqui não, aí. Olha aqui, não tem nada escrito, olha aqui, ó. Olha, a tua mão, Rodrigues, vai precisar de uma semana. A tua mão é grande. Tem que precisar de uma semana. Mas não tem uma linha assim que dá pra identificar? Claro que dá, assim, pra olhar agora, do Cabeleiro é um livro de 1000 páginas. Olha só, a primeira coisa que a gente tem como regra na mão, tá? É o aspecto de personalidade. Tá, de personalidade. Então, a gente no judaísmo, a gente olha sempre como a pessoa está atualmente, traços de caráter, facilidades e dificuldades e principais missões de vida. Isso é o que a gente olha na mão. Por quê? Caraca. Porque dá para se aprofundar em futuro? Dá, mas no judaísmo você considera que você quebra o livre-arbítrio. Porque se eu sei de alguma coisa daqui a 10 anos, eu mudo toda a minha regra agora. Legal. Mas, então, por exemplo, algo que tá claro aqui. A tua parte lógica, que é essa linha daqui, não sei se consegue acompanhar com a câmera depois. Daqui eu tô vendo tá? aqui. Mas essa linha aqui do meio, ela representa a energia mental. Quando ela desce desse jeito, ainda mais no finalzinho, significa que você sai de um padrão mais exato, mais lógico, talvez mais quadrado, para uma área onde você sai muito da caixa, onde você consegue, agora, nessa fase da tua vida, quebrar muito paradigmas e ir para um nível superior. Ou seja, aumenta a sabedoria e você começa a aceitar com mais facilidade pensamentos muito diferentes. Caramba, será que eu posso virar um intelectual? Legal, então legal. Isso tem essa quebra aqui, que é essa voltinha que a gente tem para baixo. Aqui você tem a área do teu coração. O do teu coração é a parte sentimental, tá? Que mostra o seguinte, que hoje em dia, quantos anos você tá agora?
45. 45. Que hoje você está conseguindo ser muito mais racional do que emocional, porque você já teve algumas quebras muito grandes no coração, emocionalmente, que fizeram você, digamos assim, se arrebentar em confianças que você não poderia ter 100%. Então a tua mão mostra agora que essas quebras emocionais fizeram você hoje em dia ser uma pessoa muito mais segura na razão e menos na emoção. Ou seja, o que eu posso entender daqui racionalmente para eu não me derrubar, para eu não acabar me entregando de forma negativa. Acolhedor, você também tem características muito grandes acolhedoras, que são essas linhazinhas aqui na parte inferior do dedo mindinho. Quanto mais linhas você tem aqui, nessa área como você tem, mostra o quanto mais você é acolhedor, facilidade de abraçar o diferente. Que mais? Aqui aparecem os seus relacionamentos passados, tanto de amizade quanto amorosos, e o quanto eles fizeram você hoje se tornar uma pessoa muito mais madura. Então, no teu caso, você tem uma área aqui extremamente rica, ou seja, muito intensa, mostrando que são muitos relacionamentos diferentes, são muitos tipos de amizades diferentes, muitos tipos de relacionamentos amorosos ao longo da vida, que fizeram hoje você também chegar numa estabilidade intelectual maior. E por aí vai. Legal, Rabi. Tá? E por aí vai. E aí tem tendência de filhos. Eu tenho uma tendência de ter mais filhos meninos ou meninas. A mão vai mostrando as tendências lá pra frente, sem quebrar livre-arbítrio. Porque isso é o que a gente mais tem medo. Eu vou ter filhos. Às vezes na mão aparece tem alguma coisa bloqueada, mas tem uma oportunidade de mais um. Então eu não falo, olha, tá bloqueado. Eu falo, olha, se você tentar rezar, alimentação, vai no médico, existe uma chance legal de você ter filho. A mão, ela ajuda muito como um gerenciamento de si mesmo, uma autoconsciência. E a pele da mão, ela é chamada na Kabbalah como se fosse a pele que reveste o mundo, que é o céu. Então, igual quando você olha para o céu, você vê as estrelas, o sol, a lua, e você sabe mais ou menos que tipo de influência espiritual está caindo no mundo, essa mesma camada é a que está em volta de você. E é por isso que o homem é chamado na Kabbalah de um pequeno mundo. Porque tudo que você tem no mundo, você vai encontrar dentro do ser humano. Isso antigamente poderia ser uma coisa meio ridícula, mas hoje em dia a gente sabe que ouro, prata, absolutamente tudo que você tem no mundo, você também tem dentro do ser humano. Então nós somos chamados na Kabbalah de pequeno mundo. Quanto mais eu entendo de mim essas regras, maior a minha autoconsciência, maior a minha compreensão sobre qual objetivo de vida eu tenho. Caramba. Ô, Rabino, me fala um pouco dos sonhos também, que você falou da mão, dos sonhos o que é? Por exemplo, eu já vi... sei lá, sonhar com dente não é bom, com cobra, sonhei que... mas o Rabino, ele é especialista em mãos, né? Teria que ser um especialista em sonhos também, né? Eu não Apesar sei, que deve saber alguma coisa. Sim, né? sim. Eu não sei. O básico, porque é o seguinte, a gente pega na Bíblia, na Torá, e a gente vê, principalmente em cima de José no Egito, que foi o príncipe do Egito, filho de Jacó, e que ele interpreta os sonhos do faraó. E aí, de algumas regras dali você começa a puxar, e depois a Torá oral. O que é a Torá oral? Era toda a sabedoria, que era só passada de boca em boca, explicando a Torá escrita, que é o chamado Velho Testamento dos Profetas, que depois de um tempo, quando não conseguiam mais memorizar, foram todos escritos em 63 livros diferentes, chamados Tratados da Torá Oral. Então, caridade é um mandamento, mas como eu faço? Para quem? Quais são as pré-condições? Tem dinheiro que é considerado desonesto, que é proibido utilizar? Todas as leis ramificadas. Para sonho também. Então vem a Torá oral, pega os casos, por exemplo, de José do Egito, pega casos que você tem dos profetas sobre a interpretação dos sonhos, joga lá na discussão entre os sábios e começa a jogar para você várias ramificações. Então, por exemplo, sonhos repetidos. Sonhos começam a se repetir, principalmente 3 vezes, mostram que Deus ele tem pressa em trazer aquilo para você, logo você tem que se acelerar também para você conseguir receber aquilo ou para você quebrar algum mau decreto. Você tem que correr para alguma coisa boa ou negativa. Vai buscar isso. Buscar isso. Dente caindo na Kabbalah, ele fala que normalmente é morte. Agora, o dente caindo de uma pessoa que ela falou em dente, que ela foi no dentista alguns dias atrás, ou que tudo com ela é coisa com dente. Ela tem medo, tudo ligado a dente. Não conta nada. Porque é chamado de sonho janela. Janela é o que entra na mente igual uma janela e ele precisa ser expurgado de alguma forma, normalmente através do sonho. Você só sonhou com algo que você pensou e sentiu. Entendi. Agora, não teve isso,
e você sonhou, principalmente próximo a acordar, que a gente chama no judaísmo de Halom Shaharit, depois de tudo que você comeu, estresse, tudo que você sonhou por consequência do que você viveu durante o dia, o início da parte da manhã, ele já é algo mais puro, mais purificado, filtrado. Então, dente caindo pode significar morte. Sonhar com cobra. A Torá fala que a cobra, ela tem duas grandes compreensões. Uma é a cura. Por quê? Porque no deserto a gente vê a cobra de cobre que Deus manda Moisés fazer no deserto, para que todas as pessoas que foram picadas por cobra olhassem para essa cobra de cobre e lembrassem que você tem que sempre buscar a dor do que você está sentindo na fonte do que te trouxe algo ruim. E aí essa cobra, ela representa então a cura. Não é à toa que o símbolo da medicina, se eu não me engano são duas serpentes. Então você tem uma relação da cobra com a cura. O lado ruim da cobra, que é quando é um sonho negativo, que já é um sentimento ruim, é quando está ligado à traição. Por causa do Jardim do Éden, onde a cobra fez de tudo para enrolar aquelas pessoas. Então, depende também do contexto do sonho, também o que aquele sonho pode significar. E aí você tem sonhos que saem um pouco da lógica. A Torá fala que se você sonha com um ovo fechado, algum decreto estão julgando você celestialmente e está para decidir algo sobre você. Caramba. E que se você sonha depois de um tempo com o ovo abrindo, um pintinho saindo, vida, significa que você ganhou alguma coisa boa que vai descer sobre você. Legal. Basicamente o sonho é a alma registrando informações antes de ela entrar na parte consciente, que é quando ela volta pro corpo a cada noite. Então é como se fosse, caramba, eu tive acesso a uma informação privilegiada, o que eu posso fazer com isso? Eu rezo, eu aumento, eu diminuo? E aí você vai usar com a tua sabedoria. Porque não faria sentido 7, 8, 9 horas por dia você não poderia ter uso do que você está experimentando. Né? Apenas eu estou desligado. A gente sabe que não é assim, né? Tem gente que fala, eu não sonho. Não existe nem sequer eu não sonhar. Você pode não lembrar. Então, sempre tem um uso. Freud, por exemplo, no livro sobre histeria e psicanálise, ele fala que normalmente é a experiência do ser humano. É o que ele viveu, é o que ele pensou. O judaísmo fala que, em média, 90% dos sonhos é o que você viveu, experimentou, viu e falou. Então você não tem que dar tanta importância. Mas você tem aqueles 10% que se repetem. Normalmente tem mistérios, tem numerologia, nomes sagrados. Um falecido que veio e falou alguma coisa única e não é normal aquilo acontecer, que precisa te chamar e despertar a atenção. Legal, pô. Legal, sim. Ô Rabino, pra ser judeu, eu sei que você pode se converter e virar um judeu, né? Se tiver toda a dedicação, estudo. Exato. Mas de forma natural, como que a pessoa ela é considerada que é um judeu? Filho de mãe judia. Filho de mãe judia. De mãe judia. A mãe é a protagonista que decide se o filho vai ser judeu. E isso tem, primeira pergunta é da onde veio isso? Né? Porque muitas pessoas falam, não faz sentido, biblicamente, quando você olha, e é um belo argumento, você vê que é pelos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, da onde veio do nada a mulher sendo protagonista? Então tem um versículo em Deuteronômio, que depois ele é estudado na Torá oral, que ele fala o seguinte: quando você der as tuas filhas para os filhos deles, dos outros povos, saiba que aquele ainda será como primogênito de Israel. Porque já que a minha filha é judia, os filhos vão continuar tendo que seguir os mandamentos da Torá. Mas se você der os teus filhos para as filhas dos outros povos, eles não terão mais o nome de Israel. Eles não têm mais a obrigação, eles não têm mais os mandamentos da Torá. Então esse versículo para a gente é muito claro e é interessante. Por que eu acho interessante? Porque quando você fala de religiões milenares, normalmente a mulher não tem um grande papel central. E é muito interessante ver que no judaísmo você só é judeu, claro que você pode se converter também, mas você só é judeu se você nasceu de uma mulher judia. Ah, mas o cara era católico, islâmico, ele tinha uma grande importância na comunidade, no mundo. Não importa. Aonde se formou a alma, no ventre, é aonde se formou a alma daquele indivíduo. Independente se você é religioso, se você não é religioso. Exatamente. Você nasceu de uma mãe judia, você é um Você é judeu. E aí a gente entra na questão povo. Porque aí você tocou numa questão também muito importante. Você tem a questão povo de Israel. Você tem se ele vai seguir a Torá ou não como religião. E você tem a questão da nacionalidade, que é o Estado de Israel. Então você acaba tendo essa tríade o tempo todo. E um judeu pode ser excomungado?
Pode. Por exemplo, teve um judeu que se intitula rabino, que foi no Congresso. Foi chamado pelo PT. E assim, na minha visão judaica, na maior parte dos judeus, normalmente a gente tem uma visão muito contrária a uma esquerda muito radical, que a gente considera também radical, como o PT. O PSOL, o PSTU, normalmente são muito anti-Israel e anti-visões da religião judaica. Ele faz parte, esse cara que foi lá, eu não sei o nome, Israel Wasserman, que ele faz parte de um grupo que já foi excomungado há algumas décadas, porque eles acreditam que quanto mais eles diminuírem o nosso nome de judeus, quer dizer, quanto mais ele envergonhar o nome de judeus frente a outros povos, mais rápido vai se acelerar as guerras proféticas para vir no final a vinda do Messias. Quando que eles foram excomungados? Que isso é muito difícil alguém ser excomungado, você é de um povo. Foi quando eles foram para o Irã participar de um campeonato para tentar ver quem consegue negar de modo mais inteligente o Holocausto. E como o Irã, desde 79, com a Revolução Xiita Ayatollah, se transformou numa ditadura religiosa teocrática, uma das ideias é como eu posso acabar com Israel. Tanto que essa promessa de décadas, vamos varrer Israel do mapa, vamos varrer Israel. E uma das ideias que eles tentaram acoplar à sua agenda é como a gente pode provar que o Holocausto não aconteceu. E esse cara teve familiares que foram mortos no Holocausto, e ele mesmo fala isso. E perguntaram, por que você foi? Não, mas pelo menos para dar força para o Irã, para acabar com a legitimidade de Israel. E dentro das sinagogas, quando você vai perguntar religiosamente por que você está fazendo isso, chama Neturei Karta, o nome desse grupo, você vai ver que a ideia por detrás é como eu posso fomentar uma guerra mais rápida para a gente entrar em Ezequiel 38, que é a famosa Gog-Magog, a última guerra mundial, aonde no final das contas vai vir o Messias, que o cristão acredita que vai ser o anticristo. Então, como a gente acelera o caos? E aí o rabinato de Israel se juntou os sábios de diferentes opiniões e todo mundo concordou que isso era um perigo muito grande para nós judeus. Porque imagina, se você judeu está tentando defender Israel ou o seu povo, maravilhoso. Se você tem alguém de fora que está falando contra, beleza, pensamos diferentes. Mas se você pega alguém que se intitula rabino e vai para um congresso nacional em nome do PT e fala, é isso mesmo, e aí você causa um problema interno gigantesco. Mas que não é só pensar diferente, é você ir para o inimigo, que hoje em dia é o nosso arqui-inimigo, que é o Irã, que hoje em dia a gente chama em Israel a cabeça do povo, porque ele é dono dos maiores tentáculos, que é da Jihad Islâmica, a luta islâmica radical, que aí você vai ter Houthis no Iêmen, Hezbollah na Síria e no Líbano e o Hamas na faixa de Gaza, porque o intuito é destruir Israel. Você vai se juntar com eles, e isso é considerado uma traição no fundamento do que é o nosso povo. E aí esse rabino não é judeu mais. Então, mesmo que ele é a verdade é que ele é considerado judeu, sim. Ele só é excomungado. Ele é um judeu, sim, para todos os efeitos ele é judeu. Ele nunca vai deixar de ser judeu. Nunca vai deixar de ser judeu. Isso é uma questão que a gente considera que é de alma. Não existe deixar de ser judeu na visão espiritual. Mas ele está excomungado. É como se fosse um índio que foi lá e tentou matar o pajé. Aí o cara falou, cara, olha só, você tentou matar o pajé, você tá expulso da nossa tribo. E aí a consequência da excomunhão não essa pessoa participar. É colocada no limbo. Ela não pode participar de nada nosso. Exatamente. São poucas pessoas, tá? Hoje em dia se acredita que você tem de 3 a 5 mil pessoas que têm esse pensamento. É muito pouca gente. Mesmo por número de judeus que já é pequeno, são 15 milhões em média de judeus no mundo. Mas a partir do momento que você cita ele, você não está colocando ele dentro de uma participação? Verdade. Será razão. Que o certo, se você excomunga uma pessoa, sei mais. Eu acho sensacional. Não sei quem é. Eu acho sensacional a pergunta. É aquela coisa, né? Quando você quer reagir, o famoso react que você quer fazer no Instagram, você sempre fica naquela, né? Se eu falar desse assunto, é bom porque eu vou ponderar. Você tá colocando um holofote. Mas eu tô botando um holofote. Então, por exemplo, o Felipe Neto, ele fez um vídeo mostrando bandeiras. Das bandeiras. Não sei se vocês viram. Das bandeiras. Aí Israel, ele faz uma carinha assim, simplesmente não comenta. É pra comentar qualquer coisa. Tipo Itália, ele botou massa, peperão, qualquer coisa. Quando apareceu o Israel, ele falou, não. Depois ele gritou Free Palestine. Ficou muito claro o viés do vídeo. E aí, eu fui fazer um react. Eu sou muito pequeno perto dele. Então eu pensei, eu acho que é importante falar. É importante. Ele me bloqueou em menos de 5 minutos. Mas eu falei, é muito importante eu pelo menos me colocar. Por outro lado, algumas pessoas apareceram e falaram, Rabino, você está sendo muito bobo. Você está dando palco
Mas eu já não acho que... que eu vou te falar? No final das contas, eu acho que é bom falar. É importante você, hoje em dia, o poder que a gente tem da informação. E dessa democracia da informação, enquanto houver, porque a minha opinião é, eu fico extremamente assustado com o STF, tudo que está acontecendo, tá? A opinião de você poder considerar qualquer coisa um perigo à nação, vamos tirar das redes sociais, mas enquanto isso for possível, se Deus quiser vai continuar sendo, é um poder imenso que a gente tem que utilizar ao máximo. Não, fale também do que você não concorda. No caso do Felipe Neto, eu concordo, tem que falar. Se for outro religioso, tem que falar. Se for outro político, tem que falar. Mas um judeu excomungado, é aí que eu fico com minha dúvida. Será que a gente tem que falar desse judeu que foi excomungado? Mas pensa bem, o cara foi no Congresso Nacional falar para pessoas do Brasil todo. E aí você pensa então comigo. Tem que falar. Eu acho que tem que, porque a partir do momento que você joga o tema, se você não discute ele, a sensação é que você está escondendo. Exato. No mínimo. É igual você me perguntar uma polêmica de Israel aqui daqui a pouco, e eu ficar, pessoal, não, Israel é um tema completo. Caramba, o que você tá? É área 51 aqui? O que vocês fazem que você não pode me contar? Eu acho que pode gerar um efeito pior. Sim. Mas eu tenho, quando... Eu entendo o que a Cabeleira fala, né? Você dá o holofote para o mal, você atrai, né, insetos para essa luz. Verdade. Você atrai insetos para essa luz. Mas eu tenho uma versão maior, por exemplo, quando eu vi o lance das bandeiras, quando você pega um cara como o Felipe Neto, com a amplitude que ele tem, com o público que ele atrai, que são jovens que na maioria das vezes não tem conhecimento, não tem entendimento, mas que ele estimula muito fortemente esses jovens. Sim. E ele começa a palpitar, por exemplo, de política, de conflitos mundiais. Isso sim, eu tenho medo. Eu não tenho medo de quando vem um rabino aqui ou um estudioso que realmente entende os motivos de algumas coisas e por isso tem algumas opiniões, de um cara que, para mim, realmente não sabe nada. Sim. E que manipula muito fortemente uma massa gigantesca de pessoas. E disso eu tenho medo. Sabe, porque ele traz uma nova geração que não tem conhecimento para um caminho que eu não sei se... Sabe, eles não têm discernimento para escolha ainda. Sim, faz sentido. Ele palpitar em política, em conflitos, isso para mim, isso é perigoso. E só um adendo que eu acho que é muito legal, até o público de vocês, que pelo que eu estava vendo das entrevistas de vocês, me corrija se eu estiver enganado, é um público extremamente curioso por geopolítica. Sim, por questões, muito. É verdade isso? Então eu queria falar uma coisa que eu acho muito legal falar. Eu acho que o Felipe Neto, ou qualquer pessoa falar libertem a Free Palestine, eu acho que tá ótimo. Sim. Tá maravilhoso. Tá. Até porque a continuação da frase, para mim como judeu, é libertem a Palestina do Hamas. Porque quando Israel, eu sei que isso é outro tema, tá? Muito polêmico. Mas quando Israel, em 2005, saiu de modo unilateral, sem nenhum acordo, falou, a gente sai de Gaza, imediatamente veio uma briga lá interna, se mataram aos montes e entrou o Hamas. E de lá pra cá é só inferno. É só míssil, é só homem-bomba, é cartilha oficial que nosso objetivo é destruir Israel, não consegue conversar. Então, imagina se aquele povo de Gaza, com todo o dinheiro que é recebido do mundo inteiro, ONU e doações em bilhões, fossem utilizados de um modo legal, de um modo ideal, a gente poderia ter mais trabalhadores. Hoje você tem de 20 a 25 mil trabalhadores de Gaza entrando em Israel todo dia. E em Gaza você não usa... Mais, ainda tem isso. Não, acabou. Depois de 7 de outubro... Aí realmente fecharam os... Tá parado. E lembrando, né? Porque teve o 7 de outubro, né, um ataque assassino do Hamas. Mas o intuito é, se você não tem problema nenhum, a gente consegue garantir por A mais B, porque o medo é de lobo solitário que sai atirando. E a Europa tá começando a conhecer isso aos pouquinhos. O mundo tá começando a conhecer o lobo solitário que pega uma metralhadora e sai atirando em nome de um Deus, e é muito difícil segurar esse cara. Como é que você segura? Então Israel, a ideia é, deixa entrar se a coisa tá segura, né? Se a coisa tá ok. Mas a partir do momento que você tem um pensamento cada vez mais imbuído na população, Hamas, grupo terrorista, fica muito difícil. Rabino já sofreu antissemitismo direto, assim? Óbvio que tem as suas experiências dos seus familiares, dos seus amigos, né, de todos os judeus, que sim, sofrem antissemitismo. Mas o senhor já sofreu direto, assim, ou sua família? Antes de você falar da sua experiência, só porque a gente já está falando disso, claro. Você acha que essas ideias que são
espalhadas aí, é de fada global? É o termo? Intifada global? Você acha que isso um perigo muito grande. Nasce dessas situações? Eu acho. A intifada global, ela vem da ideia de que aconteceu 2 vezes em Israel, que é um levante revolucionário, tá? Que aí eu tento entrar primeiro na cabeça. E aí a gente faz. Eu gosto de ser justo, eu não tenho uma outra pessoa aqui do meu lado para rebater. Então vamos para ser justo. Entrando na cabeça do palestino, primeiro você tem o lado de que a intifada é um levante palestino para buscar se libertar. E olhando ele na questão filosófica do aspecto de que eu não quero mais nem o exército de Israel em cima de mim e nem o Hamas, que eu não acho que dá para fazer equivalência, mas eu não quero, é direito dele e eu acho que é autodeterminação. Tá, beleza. O problema é que normalmente a intifada, ela está diretamente atrelada a atentado terrorista matando inocentes, que aí não dá mais. Quando você entra no lugar e se explode em nome de Allah, porque você vai receber 72 virgens, não dá mais para conversar. Você não consegue mais ter diálogo. Explica pra mim e pra audiência o conceito de intifada, né? Que muita gente não... A intifada é um levante dentro do mundo islâmico radical, que fique claro que é um mundo radical, não representa a maioria da opinião árabe nem muçulmana, mas é uma minoria significativa, já que o número de muçulmanos no planeta já é muito grande, e que eles acreditam que eles vão revolucionar o mundo, colocando o Islã como a ideia das cruzadas, com o império mundial. Então, quanto mais a gente conseguir tomar sociedades com o pensamento do Islã, como hoje você vê em bairros de Paris, bairros da Inglaterra, que tem a lei da Sharia acontecendo, a lei da Sharia islâmica radical acontecendo dentro do bairro, a ideia é como eu posso ir contra esses infiéis, que chamam de kufr, que vem do hebraico, que na verdade são línguas primas, né? Que é de kofer, que são os hereges. Então, o cristão é considerado um herege para o muçulmano. Na Síria, eu não sei se vocês veem em alguns lugares, tantos cristãos foram decapitados na Nigéria por um grupo islâmico radical X. Não sei se vocês já viram isso. Cristãos são perseguidos na Síria por um grupo X. Na hierarquia do mal, eles consideram judeus, que são chamados de porcos e macacos, de acordo com o Islã radical. E o cristão está em segundo lugar. Por quê? Sim. Porque ele atrapalha o império do islamismo dominar o mundo. E hoje em dia você tem 53, tem gente que fala que é 57 países muçulmanos, porque a maioria consideraria já o país com essa religião, não só porque o governo é islâmico. Você tem muitos países muçulmanos, onde parte deles você não tem democracia nenhuma e você tem uma incitação muito forte ao ódio. E a intifada global se você ver um judeu, vou falar agora uma profecia do Islã radical, tá? Uma profecia da lei da Sharia radical. Ó muçulmano, há um judeu atrás de você, pegue a sua espada e arranque a sua garganta. Essa é uma profecia do Islã radical, que fique claro, que é uma visão radical, aonde no final dos mundos nenhum judeu vai sobrar, porque você vai arrancar a sua garganta. Aqui não tem condição do tipo, se o judeu ficar no canto dele ou ficar no meu, a gente está de boa. Não tem essa visão. Isso é parte da intifada. Se eu matar um judeu, eu vou estar fazendo um mandamento positivo. Sexta-feira à noite, agora em Melbourne, na Austrália, judeus, não sei se vocês viram, eu vi um incêndio, atearam fogo numa sinagoga, e aí eles conseguiram fugir por trás, tinham 20 judeus, e o fogo realmente tomou a sinagoga. E eles serão mortos se eles não conseguissem fugir da sinagoga rápido. Começa com, eu sou contra Israel. Então eu sou contra sionista. Número 2, entra-se a teoria da conspiração em cima do nome sionismo, que está muito, muito, muito forte. Talvez pessoas que já vieram aqui já devem ter utilizado o nome sionista e falado muito mal. Sendo que sionismo vem do hebraico Tzion, que significa Sião, Jerusalém. Só. Essa é a única. A definição de sionismo é a terra de Tzion, que é Jerusalém, é a nossa terra sagrada que um dia a gente quer voltar para lá. Ponto final. Isso é sionismo. Daqui para lá virou o globalismo, eles tomam conta de todos, eles fazem, aqui vem aquelas charges com fantoches carregando o mundo todo, toda Times Square, toda Globo, toda CNN, tudo é deles. Tudo dos judeus. E aí você começa a vir com a ideia da intifada. Não adianta só matar pessoas que são sionistas e pró-Israel. Você tem que matar todo judeu. E isso não se difere em nada do nazismo. A ideia da intifada de matar alguém apenas por ser ele de outro povo começa com uma explicação que tenta colocar lógica. No final ela termina igualzinho o nazismo. Eu explodo um restaurante com bebê, com mães, com homens, com inocentes, para o mundo entender que a minha causa está em nome de Allah.
E isso, pra gente, não dá pra fazer paz desse jeito. Essa é a nossa cabeça. O Acordo de Abraão, né, que o Trump fez, já conseguiu botar vários países, é simples. Só reconheça que Israel tem o direito de existir. É a única condição. Aí Marrocos falou aceito, a Arábia Saudita tá para quase entrar, Bahrein entrou, o Catar tá para entrar, Emirados Árabes entrou. Você vê que esses países árabes, que são normalmente mais ocidentalizados e têm democracia, todos entraram no Acordo de Abraão. A condição única é só uma. Respeite o fato de Israel ter autodeterminação. A gente já pode sentar para conversar. A intifada vai contra isso. Então isso é um perigo muito grande. Por exemplo, teve uma pessoa que veio aqui no podcast de vocês, e eu quero falar de uma forma mais respeitosa possível, porque eu sei que a pessoa não está aqui, Breno Altman, que ele inclusive é judeu, e que a gente considera, religiosamente falando, espiritualmente falando, uma pessoa muito perigosa. Muito perigosa. Por que a gente considera isso? Não pela pessoa, tá, que vai fazer mal a alguém diretamente, porque é um ladrão, nada disso. Mas são ideias que elas atraem o antissemitismo de uma forma muito grande. Porque quando uma pessoa dentro da comunidade judaica explica o sionismo praticamente como um islâmico radical, explica, sendo que o objetivo do Breno Altman não é querer fazer mal ao judeu. Ele está querendo explicar na visão dele. Mas quando ela quase que se equivale a uma visão do Islã radical, você está trazendo visões antissemitas muito fortes. E porque que é o certo fazer, por exemplo, com o Breno Altman? O que eu acho que seria o ideal? Será que não deveria sentar com ele e falar fazer um debate? Acho, tá errado aqui. E fico totalmente aqui à disposição a conversar, a debater, a trocar ideia. Porque, assim, acho, tá? Eu também acho. Por isso que eu até estou dizendo que como ele não está aqui, eu tenho que ser o mais brando possível, porque é injusto você dar um mega argumento aqui, falar uma coisa linda, né, expurgar, e a pessoa não está aqui para poder rebater. Mas acho que tem que discutir. É coisa que eu te falei, nada tem que ficar debaixo dos panos. Tudo tem que discutir. Mas quando a pessoa vai para um nível muito radical, e ele explica muitas vezes o sionismo, muito parecido com o islã radical, eu acredito que o final não vai ser a paz. O final vai ser pessoas que pensam do outro lado, vão dizer, viu? Até um judeu está dizendo isso. Allahu Akbar. Deus é grande, vamos explodir tudo. E isso é um problema muito grande. É que eu vou te falar assim, a minha percepção. As pessoas agem de uma forma que acabam validando o que o Altman fala no momento que fala assim, ele não pode participar do seu podcast. Se você levar o Altman pro seu podcast, todas as portas vão se fechar para você. E teve você vai perder, você vai perder tudo se você levar o Altman no seu podcast. E coisas assim acontecem. Sim, coisas assim acontecem. Às vezes o Altman sentar numa mesa e receber uma ligação e falar assim, não deve acontecer. E aí as câmeras têm que ser desligadas, ele tem que sair. Um absurdo. A ponto de pegar os maiores representantes hoje da comunidade judaica, o Altman virar e falar assim, quero conversar com vocês. Não, com você eu não sento. Não, com você eu não sento. Eu vejo isso como assim, acaba... Você tá validando o que ele tá falando, você não quer rebater o que ele fala, e ele acaba também falando, porque eu sou o dono da verdade, e eles não conseguem me rebater, eles não conseguem argumentar o que eu falo, e por isso eles não querem conversar comigo. Terrível, tem toda a razão. Você não precisa falar mais nada, você já ganhou já. Concordo, você já ganhou. Você jogou super trunfo na mesa, né? Eu reconheço quando você fala assim, esse judeu que foi excomungado, eu não falo com ele. Sim. Tudo certo, tudo certo. Não sei se o Altman foi excomungado ou não, mas, por exemplo, essa semana a gente teve aqui com o André Leist aqui. Sim. Né? E, tipo, uma audiência de 3.000 pessoas, vários comentários, tudo pedindo, quero ver você conversando com o Breno, quero ver você conversando com o Breno. O episódio do Breno aqui no canal teve 800 mil visualizações entre cortes e episódio completo, e várias pessoas falando assim, quero ele conversando com o André, quero ele conversando com o André. Eu acho que seria maravilhoso. E o André vira e fala assim, não sento. A partir do momento que ele fala que não senta, pra mim tá validando. Mas eu vou te falar uma coisa, olha que o André Leist é um cara que tá aparecendo na mídia em todos os tipos de entrevista. Sim. Acho que para ele dizer não sento com o Breno Altman é porque realmente eu acho que, primeiro, eu acho que tem que sentar.
tá? Mas tentando também trazer um lado de julgar bem, é porque o Breno Altman, na nossa opinião, ouvindo o que ele fala, ele acaba também validando um sentimento anti-judaico e anti-Israel muito perigoso. E eu não falo muito perigoso de pensar diferente. O antissemitismo, quando ele explode de verdade. Ele explode se você tacar fogo numa pessoa andando, como fizeram em Colorado, não sei se vocês viram alguns meses atrás, um senhor de 60 anos muçulmano que estava proibido nos Estados Unidos, pegou gasolina com fogo e tacou em 10 pessoas e chegou a botar em estado grave uma idosa sobrevivente do Holocausto, que é gasolina e fogo. Caramba. Então, o medo que dá é você pegar pessoas com pensamentos muito radicais como o dele e você acabar validando, por exemplo, um Islã radical, que está tomando o mundo lambendo que nem fogo. Esse é o meu medo. Mas no final de tudo, tem que sentar. Mas assim, eu vou dar uma defesa aqui pro André. Ele falou, ele até explica, ele falou, eu não entro, por exemplo, às vezes em assuntos religiosos, que senão, não tá debatendo com todo mundo. Ele falou, eu não sou um religioso, então eu não falo sobre religião, por exemplo, não é o que eu entendo. E do Breno, ele falou assim, cara, eu não tenho interesse porque a visão dele é distinta da minha, então eu acho que não vai agregar. Então, assim, não é justificando, não. Eu concordo e a oportunidade que eu acho... ele quer debater com o André. Então, o André que não quer. O André que ele não acha quer, que mas o tá muito quer. distinto, né? Mas o que eu acho que tem que acontecer, sim, é alguém de uma visão diferente da do Breno vir aqui e expor para ele. Falar, não, você tá carregando essa possibilidade, é isso que você defende, mas não é isso totalmente. E aí ponderar todas as visões num Eu já vi conversas assim, Rabino, num ponto também que se você, por exemplo, sei lá, você tem um grupo com pessoas da comunidade judaica, se você falar assim, eu vou conversar com o Breno, vão ter pessoas contra e vão ter pessoas a favor dele. Se for eu ou qualquer outro rabino que vocês coloquem, ou qualquer... vai cair um pau em cima. E eu não tô falando de religioso ou não religioso, não. É a maioria esmagadora, religioso ou não religioso, porque o Breno Altman, ele acaba representando uma ala, hoje em dia política no Brasil, que ele é uma esquerda bem radical. Normalmente é uma galera bem PSOL, bem Guilherme Boulos. E essa visão... Os caras estão queimando bandeira de Israel, a visão tá um ódio muito grande. E aí a gente não tá conseguindo mais ver uma possibilidade de conseguir ponderar. Eu acho que é isso. O André Lasso, quando ele foi em Brasília, eu não lembro se foi em Brasília agora, não, foi em Manaus, uma Universidade Federal de Manaus, a Polícia Federal, quase um batalhão de choque em volta dele, porque a galera, a juventude hoje em dia nas universidades federais, elas estão muito extrema esquerda. Foi no Amazonas mesmo. Não foi? Eu vi isso aí, a galera... Ele foi escutado. Mas porque a conversa não acontece. Mas a hora que a conversa acontecer, isso acabou. Eu acho que tá lá, quer ver ali, um conversou com ele, cada um colocou os argumentos ali, vê quem tá certo, quem tá errado. Pode ser. Pra não ter essa conversa mais de tá fugindo, tá correndo, né? Ele é o dono da verdade, você não quer confrontar a verdade. Sim. Não, você é o dono da verdade, então me prova. Eu vou sentar aqui com você, óbvio, de forma respeitosa, de forma educada, sem de homem, nem nada, cada um colocar o seu argumento lá. Claro. Eu acredito que seria extremamente positivo. Concordo. Mas é uma opinião do Rodrigo. Só isso, assim, né? E eu quero dizer que eu concordo. Legal. Sim. Legal. Eu tinha te perguntado assim se você já sofreu antissemitismo direto. Olha só, de hater, de pessoas que falam, vocês deveriam ter sido colocados em fornos de volta, nazismo. Isso eu não vou dizer que é diário, não é, mas é muito comum. É muito comum quando você é antissemita e normalmente se diz antissionista, que rapidinho a coisa se mistura. Por exemplo, eu vou queimar uma sinagoga na Austrália porque eu sou contra Israel. Peraí, mas você vai estar matando os judeus em Melbourne, na Austrália, porque você não gosta de Israel? Assume logo que o teu problema é o povo judeu. Então, esse tipo de antissemitismo, de comparar com o nazismo, o Hitler não terminou de fazer o trabalho bem feito, é extremamente comum. Só que não é uma conduta judaica. Deixa eu pegar um por um aqui, vou processar, vou fazer um away. Não é. A maior parte, a não ser que bote em perigo, né? Eu acho que um cara como de audiência grande falar que a pessoa tinha que morrer. E aí isso poder incitar realmente um próximo ataque terrorista. Aí sim vai entrar Federação Judaica, Israelita, brasileira e vai agir com advogados. Mas de forma geral, bloqueia e deixa pra lá. Porque se o judeu, historicamente, ele ficar toda hora, caramba, não gostam de mim, caramba, não gostam de mim, a gente não estaria vivendo.
Hoje em dia eu moro no Brasil porque minha mãe, em 57, foi expulsa com todos os judeus do Egito pelo presidente então Nasser. Quando as pessoas falam em limpeza étnica em Gaza, eu fico achando engraçado. Irônico, porque de 360 mil judeus em 1948, hoje em dia tem 2 milhões e 100 mil. E eu queria saber como funciona a matemática. Antes do Holocausto, nós tínhamos 16 milhões de judeus. Hoje tem 15. Então, em 80 anos, nós baixamos em 1 milhão de judeus. Em 80 anos, em 1948, em Gaza, 360 mil judeus para agora 2,1 milhão, isso dá mais ou menos quase vezes 5, quase vezes 6. Então, onde estão os judeus hoje em dia do Egito? Que estavam há décadas atrás. Acabaram. Aonde estão os judeus hoje do Afeganistão? Aonde estão os judeus de quase todos os países árabes? Que estão falando de milhões. Todos foram ou mortos ou expulsos. Isso para mim, esse é o nome verdadeiro limpeza étnica. Você fala, aqui não tem mais. Aí Sua mãe foi expulsa do... A nossa família foi expulsa. Falou, até a data tal vocês têm que sair. E aí pegaram um navio que era pela Cruz Vermelha. Tomaram todas as propriedades de vocês? De cara não tomaram. Falaram, ou vocês vendem agora até a data tal, senão é tomado pelo governo. Só que na hora de comprar dos judeus, falavam, olha só, eu compro por tanto, senão não compro. Porque se você não vender por tão baixo, você vai perder. Então, perderam praticamente tudo. Aí quando a Cruz Vermelha chegou, a maior parte dos navios foram para a Itália, e aí se perguntava, literalmente assim, para a Cruz Vermelha, porque era um apatriado. A minha mãe está lá, nascida no Egito, sem pátria. E aí perguntam para onde está bom para ir como judeu. Isso é histórico, galera, isso é milenar. Onde está bom para ir como judeu? Fala, Brasil. Como foi sua infância, Rabino? Assim, você pensava nisso? Por que as pessoas têm ódio de mim? Com certeza. Com certeza. Eu acho que você tem dois aspectos, dois grandes motivos. Como rabino, primeiro que eu foco no espiritual, eu acredito que o povo judeu, com a Torá dele, com a Bíblia judaica, com essa luz que existe no judaísmo, ela acabou ramificando para as duas maiores religiões do mundo, que é o cristianismo e o islamismo. E por mais que te digam, não é uma continuação, tanto é que o cristão chama a Torá de Velho Testamento, para o outro ser o Novo. Os profetas dos cristãos são também Ezequiel, profetas judeus, também são Isaías. É literalmente uma continuação. Quem iniciou a religião cristã foi nada mais nada menos que um judeu. Da época do segundo templo, da onde? De Jerusalém. Então, o cristianismo é uma continuação do judaísmo, mas ao mesmo tempo, para o cristianismo se sentir completamente bem, numa verdade absoluta, não estou dizendo todos, nem a maioria, hoje em dia uma minoria esmagadora, acabou a Inquisição, acabou esse pensamento cristão tão doido como antigamente, é que, poxa, se o judaísmo está aqui como verdade, como é que eu posso ter vindo dela e eu ser a verdade? Até na cronologia dos fatos. E o islamismo é a mesma coisa. No Islã, Deus também criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Lá se fala do povo judeu como o povo do livro, ou como o povo escolhido, dentro do Alcorão. Depois, quando Maomé vai para Medina, lá na Arábia Saudita, e tenta converter judeus, eles não quiseram se converter. E aí, politicamente, vão se transformando em inimigos do Islã. Mas essas grandes religiões têm os mesmos nomes. Anjo Gabriel, Anjo Rafael da Cura, Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Moisés é um profeta do Islã. Moisés é um profeta do cristianismo. Então, eu acho que esse é um primeiro grande motivo. Se eu venho de você e crio a minha verdade, ou eu acredito na minha verdade, eu de alguma forma vou ter que debater de onde eu vim, como fonte. Esse para mim é um motivo espiritual. E o motivo moral, geopolítico, eu acho que tem a ver com muito sucesso. O povo judeu, não todo, mas você pega hoje em dia, quase 30% dos prêmios Nobel anuais são de judeus. Sendo que o judeu é 0,02% do planeta. Arredondando, nós somos 0. Na matemática, o judeu é 0. Mas ele é quase 30% de todos os prêmios Nobel do planeta. E isso é completamente desproporcional. E normalmente tem um motivo. O judeu, normalmente, por ser perseguido, ele está em vários países, ele estuda várias línguas. Ele aprendeu a desenvolver o mercantilismo como ninguém. Ele é um grande comerciante, porque, olha só, pega uma commodity poderosa mundial tipo ouro e você guarda isso porque a qualquer momento você vai sair daqui e o teu real, a tua moeda persa, não vai valer mais nada lá. Será que isso não pode ser visto como uma irresponsabilidade do povo judeu? Mas em que aspecto poderia ser? Por vocês terem tanto conhecimento durante anos, né? Sempre foram um povo alfabetizado. Sim. A gente até 100 anos atrás, grande parte do mundo
não era alfabetizada. Sim. Né? Então, será que os judeus não tinham que ter a obrigação, até uma obrigação que Deus, vou te dar esse conhecimento, você tem que compartilhar. Você acabou de falar aqui no começo que na peste negra vocês não foram tão prejudicados como o resto da população, porque vocês tinham costume de higiene, de lavar as mãos. Será que nessa hora, é por conta disso que as pessoas estão morrendo? Vamos lavar as mãos. Muito bom. Vem cá, eu vou educar você, eu vou te ensinar a ler, eu vou te ensinar a escrever, compartilhar conhecimento. Será que isso não era importante? Sensacional a pergunta. Eu acho que não, mas eu acho que é sensacional, porque é um mandamento judaico você pegar a luz do judaísmo e você passar para o mundo sem pensar que as pessoas se convertam. E eu só não quero ir muito longe, mas o judaísmo ele não é expansionista. O judaísmo ele é conhecido no mundo por não tentar ter países. Hoje em dia a única coisa que a gente tem é um Estado de Israel que é menor do que o Estado de Sergipe, que é o menor Estado do Brasil. É isso que a gente quer. Ponto final. Não é islamismo, não é Vaticano, não é dominação de dezenas de países. O judeu ele quer ter a sua sabedoria e o seu espaço. E ele falha em vários aspectos, em conseguir passar essa sabedoria para o mundo. E aqui eu concordo 100% e acho que torna a pergunta genial. Por outro lado, fica muito simples o porquê não dá. Você na Europa, durante séculos, o judeu é considerado do pecado de deísta. Ele matou Deus. Ele matou Jesus. E um dos motivos da Inquisição ter matado tantos judeus é porque vocês mataram o nosso Deus. Como é que eu vou ensinar algo para alguém que me considera um pecador eterno por ter matado o meu Deus? Se você é considerado numa casta tão inferior, espiritualmente falando, porque você é um eterno pecador, como é que eu vou te ensinar algo? Se eu sou um herege no Irã, e se eu pensar diferente, eu sou morto, como é que eu vou ensinar alguma coisa? Eu estou no papel de pedir desculpa para tomar menos chibatada. Essa é a verdade. Então, seja nas cruzadas, na Inquisição ou em países muçulmanos radicais, o judeu não tinha muita vez. Eu não sei se você já viu um livro que chamou O Físico. Não. Que é um cara que ele vive a Europa e o sonho dele era ser médico. Né? E os médicos da Europa, na época, eram conhecidos como quase barbeiros, assim, que os caras faziam sangria pra curar as pessoas e na maioria das vezes morria porque não tinha higiene nem nada. E ele começa a perceber que o povo judeu tinha um conhecimento da medicina extremamente avançado, e tem uma hora do livro que ele se finge de judeu. Ele começa a ver como que os judeus faziam a oração, a reza, como que ele enrola. Eu esqueço sempre o nome do que... Tefilim. Tefilim. Como que ele usava pra orar, tudo. Ele começa a se misturar, se fingir de judeu pra buscar esse conhecimento de medicina pra poder ajudar as pessoas. Assim, é muito louco isso. Isso toca no segundo motivo, que eles perguntaram por que vocês acham que o judeu é odiado. Ele é o 880. Então... o judeu ele é proeminente, parte dos judeus são proeminentes numa sabedoria que ela pode ser utilizada como caramba, igual na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul é comum que cada bebê que nasça, bem como nas universidades, se estudar judaísmo, Torá oral em aramaico. Porque se acredita que o judeu tem uma bênção muito grande e a gente quer pegar dessa bênção. Esse é o lado sensacional. Tipo assim, o que um pode aprender com o outro? Coreia do Sul, se não me engano, per capitamente é o lugar proporcional que mais faz operações, né, estéticas do mundo, e o segundo lugar do Brasil, do mundo, se eu não me engano, é o Brasil, dividindo ali por silicone e tal. Então, o que eu posso aprender com a medicina, com a inteligência do coreano, com a disciplina, com o mérito que eles têm, o respeito aos mais velhos, e o que eles podem aprender com o judaísmo? Aqui estaria maravilhoso. Mas eu acho que nem sempre o judeu ele é visto dessa forma. Quer ver? Quando eu comecei a faculdade de administração, ele anda o professor colocando quais são as 4 pessoas consideradas os maiores influentes da era moderna. Dos 4, ele botou 3 judeus. Ele falou Freud, Karl Marx, que também é judeu. Sim. Ele falou de Einstein, também judeu, e Isaac Newton, que não era judeu. Dos 4, ele está falando que 75% das 4 pessoas mais proeminentes e que mais influenciaram o mundo moderno, isso talvez na opinião só daquele cara, tá? Eram judeus. Caramba, isso é muita coisa. É muita coisa. Então eu acho que sim, o judeu conseguiu, que aí é um pouco respondendo aquela tua pergunta, conseguiu e consegue trazer muita sabedoria para o mundo, aonde também é aceito isso. Porque se a única coisa que vai aparecer na Globo
principalmente Globo, que tem um viés muito contra Israel, CNN, BBC, extremamente contra Israel. Só vai aparecer Israel na notícia quando tiver uma operação em Gaza, ou um sequestro que Gaza fez com os judeus de Israel revidou, a gente vai ser sempre a pessoa que só é guerra. Mas olha o que Israel criou. Primeiro celular Motorola do planeta veio de Israel. O ICQ, para quem não lembra, que depois veio o MSN, o ICQ foi desenvolvido num kibbutz, num lugar que era a princípio socialista. O primeiro pendrive do mundo, o primeiro computador de processador, o primeiro computador da Intel do mundo, cápsula para fazer endoscopia que grava 360 tal, vários desenvolvimentos de tratamento para câncer. Israel é impressionante na questão da tecnologia, na parte da ciência. É um negócio bizarro. É um negócio impressionante. O ser humano é impressionante, Rabino. A gente só sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Condições para ele, sabe? Eu vejo que países que não tinha saneamento básico, que tinha subnutrição, que passava fome, e hoje consegue ter um pouco de investimento, um pouco de benefício. Você vê pessoas se destacando com descobertas, assim, que vão fazer diferença para a humanidade, assim, sabe? Então, eu acho que se a gente tiver dar condições iguais para todas as pessoas, assim, pelo menos o básico ali, né, o basal, aí sim a nossa humanidade vai ter uma evolução absurda, Só para pontuar, tá? Eu não tô falando que só o judeu é sensacional e não um ser humano, tá? Quando você pontuou isso, poderia parecer no meu comentário. É que eu tô respondendo para você sobre a questão da proeminência judaica para bem ou para mal. Então eu tô focando aqui em relação ao povo judeu. Eu acho que qualquer ser humano com condição boa pode se tornar melhor. Nem sempre vai, tá? Países muçulmanos radicais muitas vezes têm condições interessantes de investimento, mas ele vai usar para terrorismo, ele vai usar só para odiar o próximo. Ele não vai desenvolver muitas vezes o que Israel desenvolveu. Agora, você pega países normalmente democráticos, uma cabeça boa, não pode ser a Suíça, Estados Unidos, Portugal, dentro do Brasil, onde eles vão utilizar para maravilhas igual ou até muito maiores do que Israel fez. É uma questão de quanto você dá de condição e o quanto também a pessoa vai utilizar aquilo. Porque se o sonho da pessoa é maior, o sentido da vida, igual a Andrea Vermonte falou aqui da questão que eu achei muito legal, até falei para vocês antes da entrevista com ela, que ela estava lembrando, inclusive, um psicólogo judeu, Viktor Frankl, que fala, a vida é baseado no sentir em cima de algum propósito. Se eu não tenho nenhum propósito, eu tenho a ausência do sentir, eu estou morto. Se o objetivo do sentir, do viver daquela pessoa é fazer mal, como na União Soviética aconteceu por muitas décadas, o que você vai desenvolver? Cianeto. Você vai desenvolver venenos novos, você vai desenvolver mísseis balísticos, você não vai conseguir utilizar o que você acabou de trazer. Então, eu acho que você precisa de condições, mas também uma incitação positiva. O que eu posso fazer para ajudar o mundo? O que eu posso fazer para tentar trazer a cura para o câncer? Precisa também desse incentivo moral e ético. E eu acho que no judaísmo, como também no cristianismo, em várias religiões, você tem esse lado espiritual. Sim. Faça o bem, ame o próximo, dê 10%, ajude. E aí você fica mais fácil conseguir se tornar proeminente nesse aspecto. Falando da estrutura que o Cabeleira falou, que se a pessoa tiver uma boa base, se tiver oportunidades, todo mundo vai ser bom. Você me falou, eu não sabia. A base para você chegar em Israel, para você ir realmente virar um cidadão ali, é muito bem elaborado, né? Conta mais ou menos aí como que é pra gente chegar lá. A gente chama, né, popularmente, fazer aliá. Aliá, do hebraico, significa subida espiritual. Legal, que é igual a Abraão, quando ele foi com 75 anos, Deus falou com ele foi para Israel. Então a gente chama ele de uma subida espiritual, que é a nossa terra prometida. Hoje, para você se tornar um cidadão israelense, você precisa, primeiro, de alguma forma demonstrar a tua judaicidade, o teu lado judaico. Sim. Eu sou de uma comunidade, ou eu me converti, e aí tanto faz se você se converteu ou nasceu. E aí você tem a lei do retorno, que é fazer aliá, onde você passa por uma estrutura muito parecida com os Estados Unidos com o Green Card. Você mostra lá antecedentes criminais, o que você tem de estudo, quem é a tua família, se tem qualquer coisa errada que você fez em outro país. Fazem uma limpa total, vem que você tem algum motivo espiritual, religioso mínimo para fazer, mesmo se você não segue nada, você pode ser ateu, e aí você se torna israelense recebendo incentivos assim bizarros. Atualmente você ganha lá 15 mil shekels atualmente, que hoje dá uns 22, 23 mil reais ao longo de 6 meses para te ajudar a iniciar. Os primeiros 6 meses de moradia são quase que gratuitos e você recebe 6 meses de curso intensivo do hebraico, que você pode estudar de 8 a 12 horas por dia, você escolhe, também gratuito. Incentivo imposto, tudo mais. Por quê? Porque Israel precisa de judeus morando nesse lugar,
Porque você tem um enfraquecimento devido a guerras, devido a antissemitismo e antissionismo muito grande. Então, se nós não tivermos muitos judeus morando em Israel, inclusive cidades tiverem cada vez demograficamente mais até árabes, muçulmanos do que judeus, o aspecto religioso daquela cidade vai mudando. E aos pouquinhos pode acontecer igual está acontecendo com alguns lugares na Europa. Daqui a pouco você não consegue mais estar naquele lugar. Então, por exemplo, dentro de Israel, um árabe vai estar no parlamento israelense, você tem comandantes do exército, você tem árabes dentro de todas as áreas, até na agência do Mossad, que é secreta, você tem árabes, mas você não pode hoje em dia ser judeu e estar dentro da autoridade palestina ou dentro de Gaza. Você vai ser linchado e morto imediatamente. Qualquer vídeo que você bote no YouTube, judeu entrando sem querer em áreas palestinas, estou falando de áreas palestinas, a autoridade palestina, normalmente não vai dar muito certo. Então, qual que é o problema desse viés? Ele é muito bonito no aspecto de vamos ser pluralista, mas ele também pode ser um suicídio. Um suicídio. Hoje em dia você tem 10 milhões de habitantes em Israel, uma média de 6 milhões são judeus. Então, mais ou menos 60% do único lugar que a gente tem no mundo. E se daqui a pouco for 40%, porque muçulmanos, digamos, tenham 5 esposas e tenham 10 filhos com cada um, como está acontecendo na Europa? A Europa está ficando velha. O que a gente faz? E o problema não é o muçulmano ser bom ou mal. A questão é como a gente vai manter a identidade daquele país da nossa religião. O pai do sionismo, eles falam que é Theodor Herzl. Theodor Herzl, exatamente. Ele que fez o Estado Judeu, é o livro que ele fez, né? É o plano. Vou dizer, eu nunca li, tá? Nunca leu? Nunca li. Até porque, religiosamente falando, o sionismo, ele pra gente, ele é religioso. Theodor Herzl não era religioso. Não. A visão dele não tinha a ver com a religião. Tanto que uma das possibilidades para Theodor Herzl era Israel sem Uganda. Eu ia te perguntar isso, por exemplo. Se Israel fosse hoje na Patagônia, sim. Né, como que vocês veriam? Patagônia seria a terra prometida ou Israel continuaria sendo a terra prometida? Não, Israel. Porque é uma questão geográfica mesmo. Quer dizer, Jerusalém, a nossa terra, a nossa história de mais de 3.300 anos, os nossos profetas, o Templo 1 de Jerusalém, Templo 2. Independente se fosse em Uganda, ou se fosse na Patagônia, ou na Sibéria, ou na Amazônia. Só poderia funcionar em Israel. O que é Israel hoje, geograficamente. Seria sempre a terra prometida. Sempre a terra prometida. Bom, eu quero até escutar de você, né? Claro. Porque eu ouvi dizer que quando os judeus começaram a comprar as terras onde é Israel hoje, muito com a ajuda da família Rothschild, claro, né? E sim, parece que foi criado um fundo também para comprar essas terras, né? Tinha um interesse comercial da família Rothschild nessas terras. Olha só, com grande chance tinha. Rothschild era uma família poderosíssima, né, de empreendedores, e que com certeza poderia ter uma junção, até uma junção. É igual você falar os Emirados Árabes, ele é perto do Golfo, ali ele tem áreas sagradas onde Maomé passou, mas vamos fazer um Dubai aqui também, vamos fazer um negócio incrível. Sim. E eu não vejo nada assim problemático. Lembrando, tá, o sionismo, ele vem há 3.300 anos com Abraão. Vá para a terra que eu vou te mostrar que era Israel. Antes de islamismo pensar em nascer. E exatamente nessa parte, eles falam que a família Rothschild se une ao Theodor Herzl. E como era uma ideia que não era... acho que não vai dar certo, não tinha um engajamento legal, eles resolveram vincular essa ideia à religião. E aí quem falou isso, falou que teve até uma alteração do Talmud. Eu até quero saber também a diferença do Talmud para Torá, claro, né, que o Messias só viria, a Terra Prometida só aconteceria para vocês depois que o Messias viesse. E que aí a alteração foi que o Messias só virá depois que os judeus estiverem na Terra Prometida. Isso é um erro assim, E quem tem que falar isso é você, o Rabino. Obrigado por trazer, tá? Na verdade, eu começar dizendo obrigado por trazer isso, para ter a oportunidade de dizer que isso é um erro gigante. Hoje, o Talmud é um livro que existe há 1.800 anos. A gente tem pelo menos papéis do Talmud guardados, que podem ser datados por Carbono 14 em museus de Israel e pelo mundo afora, de pelo menos 1.000 anos. E que muito antes de Theodor Herzl pensar em nascer, que foi 1800 e bolinha, você tem lá
a terra prometida. E que o Messias está atrelado a Israel porque esse é o único lugar que a gente tem espiritualmente importante. Não é que nem o Islã, que ele nasceu milhares de anos depois e Meca é o lugar mais sagrado. Ou como no catolicismo, que ele também nasceu muito tempo depois e o lugar mais sagrado atualmente é o Vaticano. Não, para a gente, sempre, desde a profecia de Abraão, de modo indiscutível, eu digo indiscutível agora arqueologicamente, moedas do rei Davi, moedas da época do templo, antigas relacionadas ao povo judeu e Israel, e isso pra gente é o sionismo. Theodor Herzl, ele foi um cara que tentou juntar os pontos e ver como a gente pode acelerar nos congressos sionistas, que era fazer grandes reuniões para a Europa, para conseguir arrecadar dinheiro e engajamento, para a gente conseguir fazer o nosso sonho tão prometido judaico de ir para Israel. Mas Theodor Herzl não era religioso. E com certeza ele utilizou de visões religiosas para poder facilitar. Porque a maior parte dos judeus só vai querer ir para Israel e não para Uganda se ele tiver um motivo histórico. Uhum. E o nosso motivo histórico é a Terra Prometida. Tá? É a Terra Prometida. Então, mudar o Talmud, isso é provado com muita facilidade. Você pega Talmud de 1000 anos atrás, de 1100 talvez chega a 1000 anos atrás, mas pelo menos 1000 e tá lá. A Israel, interpretação Messias, é a mesma. não só a interpretação, quer dizer, é o literal. Às vezes a interpretação te puxa muito dúbio, né? Realmente. Às vezes puxa mesmo no judaísmo também. Mas não, quer dizer, um dos 613 mandamentos é você morar em Israel. E que quando o povo de Israel estiver na sua terra, vai florescer, porque ele está na terra prometida. E os próprios bênçãos que Deus deu para Abraão, não precisa do Talmud. Quando Deus deu bênção para Abraão, ele fala, e através de você que estará na terra prometida, eu vou abençoar todas as famílias da terra. E aí Isaac não saia da terra porque você está numa terra elevada. Jacó vai sair de Israel para casar com as duas esposas, mas quando ele voltar, ele não pode esquecer de ser sepultado em Israel, porque lá é a terra prometida. E assim aconteceu com o profeta, milhares de anos, independente do Talmud. Falando das escrituras antigas e trazendo isso para o contexto atual, tem uma passagem que fala que haveriam 3 grandes guerras. Sim. E a terceira seria no Oriente Médio, sim, puxado por um grande país ali, e essa guerra teoricamente startou já. É o fim? Existe uma profecia... Fala o fim dos tempos, né? Claro, claro, literalmente, né? O fim dos tempos na religião. Olha, Roberto e Rodrigo, você tem uma profecia chamada Gog e Magog, que seria a última guerra, que ela é chamada de a terceira parte das guerras mundiais. E ela aparece em Ezequiel 37, 38 e 39, aparece também ao longo de alguns salmos que o rei Davi escreve com profecia, como o mundo vai ser no final dos tempos, e aí entra o Talmud e a Cabalá. A Cabalá, ela não especifica de qual país vai começar, mas ela diz, e aí você conecta, tá? Como possibilidade, importante ser honesto aqui, falar que não é uma questão de já está escrito que vai ser a Pérsia, que é o Irã, que hoje em dia com muito se conecta. Não, é uma possibilidade. Porque vem ao Talmud e fala, vai se levantar no final dos tempos a Pérsia e vai tentar dominar o mundo pela segunda vez. E quando ela fizer isso, vai ser através de guerras e ataques ao povo de Israel. E quando isso acontecer, o mundo vai entrar em caos. Pode ser que aqui está falando da última guerra, pode ser, mas pode ser que também aquela não é a última guerra. E é quando você pega Ezequiel 38, se fala de países do norte, que aí faz muito sentido, Síria, Líbano, Jordânia um pouco ao lado, subindo, e que vão tentar engolir Israel diversas vezes, que é o que acontece em 48, 67, Guerra dos 6 Dias, Guerra de Yom Kippur em 73, 82, e por aí vai, do Líbano, aonde isso vai gerar uma guerra mundial, que vai ser a guerra final. E aí você fala, caramba, a Pérsia, onde está escrita nessa profecia que vai se levantar pela segunda vez, é o Irã hoje em dia. Se fosse a Iugoslávia, você dizer, caraca, nada a ver. Mas é o Irã. E faz sentido porque o Irã não é só um dos maiores, né, entre os 15 maiores exportadores de petróleo do planeta. Ele comanda o Estreito de Hormuz e ele comanda os maiores grupos terroristas que existem na face da Terra. Quando ele teve um ataque na AMIA, que era tipo a Federação Israelita da Argentina em década de 80, eles já conseguiam fazer ataques terroristas, que morreram lá quase 100 pessoas. Vários ataques terroristas foram atrelados ao Irã diretamente, inclusive as 2 tentativas de matar o Donald Trump antes de entrar como presidente. De acordo com a CIA e o Mossad, as 2 tentativas foram atreladas diretamente ao Irã, porque não seria nada inteligente entrar um lugar,
um governo conservador, por mais que o Trump, como pessoa, não acho que ele é nada conservador, é tudo política ali, é tudo jogo, ia ser muito contra o Irã. Não ia dar bilhões para dizer, olha, toma aqui bonitinho pra gente fazer dar uns abraços, como foi com Obama e com Biden. Não, tanto que não foi, tanto que não deu bom pro Irã, né? Então, a ideia é que o Irã se fortalece em cima de grandes tentáculos, tenta dominar o mundo de novo, e aí será que o domínio do mundo, ele é só físico? Será que ele é religioso? Isso não fica claro, isso não é falado. Então eu acredito que faz sentido sim com a última profecia da vinda do Messias, mas ela não está acontecendo de um modo totalmente claro, de imediato. Desde 79 o Irã fala, a gente vai varrer Israel do mapa. Passou 46 anos. Quer dizer, já passou um tempo dessa promessa. E agora, se realmente foi destruído, porque agora nem eu sei mais a verdade, de o quanto foi destruído de tudo do arsenal nuclear deles, porque também tem muito jogo político aqui, eu não sei até que ponto, né? Por exemplo, o Irã falava, você não destruiu nada. Nada. Aí depois, do nada, o ministro do Irã falou, olha, eu queria dizer que realmente vocês conseguiram destruir muita coisa. Eu falei, caramba, será que o Donald Trump mandou lá uma ameaça para dizer, fala isso para ficar bonito? Eu já não sei, mas até que ponto. Porque aqui tem política. De fato, teve 12 dias de guerra. Sim. De fato, ambos agiram com muita força. E, de fato, Israel mostra ali o tempo todo em tempo real, explodindo muitas áreas nucleares e militares. Mas destruiu 100%? Não acredito. Acabou com todo o poderio deles? Com certeza não. E nem acabou com a influência que o Irã tem, hoje em dia, terrorista, que ele é muito grande. Teve alguns analistas de geopolítica aqui no Três Irmãos que falaram que se o próximo país que pode usar uma bomba atômica, se isso acontecer, a probabilidade enorme de ser Israel. Você acredita nisso? Não acredito e acho extremamente improvável. Com qual dado? Israel se acredita que tem bomba nuclear, por mais que Israel não diga, né? Não afirme. Mas tem, né? Com certeza tem, né? Você tem uma cidade inteira no sul chamada Dimona, que se acredita que você tem centenas de ogivas, desde 53, 57, 60. Aí pensa comigo. Em guerras que foram existenciais para Israel, como a Guerra dos 6 Dias, que 7 países se juntaram para tentar engolir Israel. Em 6 dias, quase que Israel foi jogado para o mar e conseguiu dar a volta por cima. Peraí, isso não seria um caso perfeito para você usar uma bomba nuclear? Porque a bomba nuclear, até onde eu sei, tá? Eu não sou um cara da geopolítica, me parece, primeiro, uma grande carta na manga para barganha. Quer dizer, olha só, meu amigo, eu tenho uma bomba atômica, vocês vão começar a me respeitar? Me parece isso. E número 2, caso eu deixe de existir, eu vou ativar a bomba nuclear. Me parece as duas grandes cartas. Sozinho eu não vou. Sozinho eu não vou. Me parece as duas grandes cartas. Se é verdade, não faz sentido dizer que Israel seria provável usar, porque nas vezes que ele esteve em guerras existenciais a ponto de acabar, ele não usou. Legal. E o Rabino acredita que Israel tem que começar a pensar na população que tá em Gaza, assim, porque eu vou te falar, assim, o meu medo é num futuro essas crianças que ficaram órfãs, amputadas, mutiladas, isso daí só vai aumentar o ódio contra Israel. Eu acho que é preocupante, tem que pensar nisso, né? Eu vou te falar uma resposta que eu acho que ele é um pouco forte da visão judaica, e depois adentrar mais a questão de ser humano, de a gente ser mais humano. Mas antes de tudo, é muito incomum pessoas no mundo afora terem essa mesma pergunta. Estou falando agora como o mundo pensa em relação às outras guerras. Por exemplo, será que a Rússia tinha que pensar em cada ucraniano que está... Normalmente, eu não sinto, tá? Eu não estou dizendo de vocês. Eu estou falando de sentimento geral, tá? Você não vê esse questionamento em relação à Rússia. Não mesmo. A Síria não sei o que tá comendo pau. Não ouço nada. Congo e não sei agora que nem se sabia que estava em guerra, ninguém estava nem sabendo que o Trump lá fez um acordo, tinha morrido 500 mil pessoas. Não vejo. Eu vejo uma responsabilidade muito grande de Israel em relação a Gaza, e é muito doido isso. Porque Israel falou, toma Gaza. Toma pra você. Eu não quero mais. Unilateralmente, significa que eu não recebo nada em troca. O regime que comanda lá é o Hamas. Por que Israel tem que ser responsável pela população de um regime inimigo e não o próprio regime desta população? Eu não vejo Segunda Guerra Mundial. Pô, você atacou a França, pô, mas e o francês lá que tomou um tiro na perna? Se não acha errado,
Porque aqui a gente está falando de uma questão existencial. Se o Hamas conseguisse avançar no 7 de outubro, mais e mais, e se o Hezbollah, que dizem que poderia ter entrado junto, não entrou, mas poderia ter entrado, será que eles não poderiam ter causado um caos muito maior e ter causado um buraco na existência, da possibilidade da existência de Israel? Mas será que não é preocupante para a existência de vocês tá alimentando uma pessoa que no futuro pode ser um grande inimigo? Por isso que eu acho que não tem como não adentrar isso. Não tem como não falar disso. Mas eu só gostaria de trazer primeiramente esse pensamento. Porque, caramba, hoje em dia os impostos para manter luz, gás e água de Gaza saem dos israelenses. Eu nunca vi Rússia pagando luz, gás e água da Ucrânia. Normalmente corta o gás da Europa inteira porque vai todo mundo se ferrar junto comigo. A tendência das guerras são assim. E de Israel, normalmente eu sinto que a equivalência é outra. Pô, por que o cara lá você não tá tomando? Ah, mas o Hamas criou um lançador de míssil debaixo de um hospital. Poxa, Israel, por que você atacou aquele hospital? Mesmo que você jogou papel, mandou sair fora, trouxe às vezes, abriu para hospitais da ONU, até israelenses para fazer hospitais móveis, por que atacou? Lá era o hospital. Se a gente fosse seguir, primeiramente, tá? Todas essas opiniões do mundo afora, a gente estaria acabando, a gente estaria morto já. Estaria morto. Porque todo o uso do Hamas é em cima da população como escudo humano. Sempre. Então acho que primeiro seria justo responsabilizar quem coloca a sua população como escudo humano. Primeiro lugar. Agora, em segundo lugar, você está certo. Essa é uma consequência que vai ocorrer independente de Israel estar certo ou não. E é um problema muito grave. Muito grave. E aí, como eu acho que você pode mexer nele? Qual uma das possibilidades? Uma das melhores que eu acredito é você derrubando o Hamas, o grupo terrorista do Hamas, de vez, e colocando lá um governo que possa ser um governo democrático. Pode ser o que você quiser. Até porque é o povo que está lá que determina. Só não pode ser terrorista e tentar me destruir. Porque senão vai dar o mesmo problema que a gente está tendo há décadas. Eu acho que não tem como dar para trás agora. Eu acho que tem que acabar com o grupo terrorista do Hamas por completo. Tá? Ah, mas mesmo sabendo que palestinos vão morrer, eu acho que o ideal era não morrer ninguém. Mas a gente tem dezenas, estamos 50 reféns lá que estão há mais de 600 dias. E eu não vejo na Globo, nos lugares, aparecendo a cara deles e sabe aquela coisa de, poxa, a história, vamos contar hoje a história ou dos bebês ruivos que estavam no colo daquela mãe e voltaram esquartejados. E a mãe com vários sinais de sêmen estuprada antes de ser morta. Eu não vejo essas histórias latentes. E essa história também deveria ser equivalente. Não tem essa equivalência. E Israel, olha que doido. Israel tem que continuar existindo, salvar os seus reféns que foram arrancados da sua casa. Homens, mulheres, soldados, civis, idosos e bebês. E estão lá há mais de 600 dias. E também tem que tomar cuidado com a opinião pública que não está gostando que você está atacando, mesmo que é o Hamas que está colocando a sua população como escudo humano. Caramba, é um xadrez muito complexo. Você chegou a ver aquele vídeo que Israel mostrou para os jornalistas? Do qual? É um vídeo da invasão. O que eu vi na época foi quando o próprio Hamas com a sua GoPro, muitos foram até live, eles jogaram. E aí, de cara, Telegram, Instagram, eu assisti alguns. Mas eu fiquei tão chocado que eu logo parei de ver. Porque é muito chocante. Você pegar uma mulher grávida, estuprar ela, arrancar com as próprias mãos o bebê com as mãos e depois quartejar o bebê, botar em fornos, botar bebês em... Foi um negócio tão cruel que no nazismo, eu não lembro de nas histórias você ouvir esse nível. E olha que o nazismo era tiro na cabeça, campo de concentração, morre fingindo que tá tomando banho, mas é gás, né? Mas eu não vi assim, estuprando uma mulher, arrancando feto e esquartejando, bota no forno pra assar. Eu não vi esse nível de crueldade. E eu acho que quando as pessoas vêm, a maior parte dos diplomatas nos primeiros meses, estava todo mundo dizendo Israel, acaba com Hamas. Todos nós somos Israel. Mas nós estamos numa guerra extremamente covarde. E tem gente que fala assim, eu vi até uma pessoa que veio aqui, o objetivo de Israel é varrer Gaza. Eu acho isso um argumento covarde. Por quê? Porque se Israel quisesse acabar com Gaza, acabava com um botão. Vocês mesmos trouxeram essa pergunta. O país mais provável, talvez, de acordo com uma opinião ou outra que veio aqui, poxa, mas peraí, é um botão. O senhor morou em Israel 16 anos, né? 16 a gente estava falando nos bastidores, né? Uma pessoa que teve aqui também falou que existe uma diferença absurda
de judeus dentro de Israel, quase um apartheid que ninguém fala, que os judeus askenazes são mais privilegiados, lá tem os judeus beta, que são os que vieram do continente africano, que não têm as mesmas condições de outros judeus, que acaba rolando um racismo dentro de Israel por conta dessa separação. Isso, qual que é a sua opinião? Olha só, eu acredito que pode acabar sendo visto assim, não acredito que seja, tá? Não vejo isso, não vi isso, mas eu acho que eu consigo entender o porquê que possam achar. Os judeus se mantiveram durante quase 2.000 anos, que a gente chama da diáspora, fora de Israel desde a destruição do Segundo Templo, espalhado pelo planeta. E aí daqui foram se desenvolvendo costumes e tradições milenárias. Judeus marroquinos, judeus como eu, que são judeus do Egito, judeus da Europa. E os judeus da Europa sempre foram muito mais estudados do que os judeus que vieram, por exemplo, da Argélia, ou de países que quase todo mundo era analfabeto, ou mulheres não era o costume estudar, ou não podia. Então eu acredito que esse privilégio começou a existir dentro da base. Eu tenho muito mais estudo, eu tenho muito mais acesso, você tem menos. E aí, o que isso acaba ocorrendo? Não, eu quero casar um judeu europeu, eu quero casar com um judeu europeu, que fala o Yiddish, que é o dialeto que se junta 80% do alemão, um pouco do hebraico e do inglês. Eu quero casar com alguém que tem a mesma cabeça que a minha. E aí eu acho que isso pode gerar a sensação de racismo. Agora, o que seria o racismo? Eu considero você menor. Eu considero que você é menos do que eu. Eu tenho que ganhar um salário maior do que vocês. Não existe. Eu até falei pra ele, falei, cara, o que eu vejo do povo judeu é um ajudando o outro, pô. Você pega as escolas aqui em São Paulo, o judeu que ganha mais paga uma mensalidade maior, o judeu que não tem dinheiro consegue estudar na mesma condição. E não existe escola, nem em Israel, escola Ashkenazi, escola Sefarad, não existe. Simplesmente não existe. Eu vi você falando também sobre, por exemplo, andarilho lá em Israel. Também não existe. Se tiver, tem uma preocupação. Andarilho ou pedinte. Ah, sim, né? sim. Se eles um mendigo, no caso. Olha só, é muito pouco. E quando você tem, você escuta coisas como, olha, eu preciso fazer uma grana a mais. Porque muitas vezes o que acaba se escutando também em pedidos no Brasil, a diferença é que a oportunidade ele acaba sendo muito maior. Acaba sendo por dois motivos. Israel é uma social-democracia. Ele puxa para os dois lados. Ele tenta europatizar como se fosse. Tentando se tornar uma Suíça no aspecto de pagar impostos mais altos para dar direitos maiores. Lá todo mundo tem um plano de saúde igual. Você paga cada uns 50 a 70 reais por pessoa e você tem um plano de saúde legalzinho para todo mundo. Aqui aqui é mais ou menos, puxa uma ideia meio suíça. Um Obamacare melhorado. Sim. Por outro lado, o sistema básico da economia é capitalista. Legal. Então eu acho isso legal, porque você puxa para os dois lados. E aí o pedinte ele começa a ver oportunidade nos dois. Meio que um Bolsa Família de um lado, mas também tem os judeus que todo mundo tem que dar o 10%. Então, dá para mim. Então você tem essa chuva de tentativas, e aí vai do ser humano também. Eu quero conseguir uma grana maior, eu não estou a fim de trabalhar. Isso pode acabar ocorrendo. Agora, essa discrepância tão grande de que racismo dentro do povo judeu não faz o menor sentido. Inclusive, quando você vai dar pega a Agência Judaica Mundial e você dá a caridade para ela para ajudar Israel, não tem lá onde você prefere ajudar, Ashkenazi ou Sefaradi, africano ou da Argélia. Não existe. Você vai ajudar, ele vai para o governo, já vai distribuir para as escolas, para orfanatos, para tudo igual. Agora, culturalmente, sim. 2.000 anos de diferença entre um judeu da Europa e um judeu da Argélia, com certeza isso vai gerar consequência em com quem eu quero casar. Mas até aí é a liberdade de qualquer um. Rabino, eu acho que é isso, hein? Obrigado pela conversa. Saber uma coisa que o rei Salomão teve aqui na Amazônia? Existe uma teoria, não é certeiro, né? Tem um professor de história com quem eu conversei em Israel, que ele trabalha com grandes arqueólogos, e ele fala que existe uma possibilidade, nada difícil de ter acontecido, de as embarcações que o rei Salomão mandava com seus servos, e que falam que foram para o sul, e que falam do ouro vermelho, e que falam do pau-brasil, que seria a madeira, se faz muito sentido em América Central, América do Sul e tocando em lugares como o Brasil. Mas aí por que a teoria aumenta? Quando você pega nomes de tribos ou de lugares dentro do Norte e do Nordeste, que eles são exatamente iguais em hebraico. Igual em hebraico. Então, por exemplo, Ceará, em hebraico significa um vento forte de areia sobre os rostos. Aí você fala, caramba, Ceará.
Pará. Pará é literalmente vaca e gado. E você pega no Pará, um dos maiores lugares de agropecuária do Brasil e do planeta. Aí você pega Amazonas, Amazoná, um povo de pessoas peladas. É isso em hebraico. Então o norte e o nordeste é impressionante como é que ele é todo em hebraico. Inclusive tem aquele Ariano Suassuna. Sei demais. Sim. É cristão, se eu não me engano. Mas ele trazia muita filosofia, tem paródia, né? E ele traz uma foto uma vez de uma pedra da Gávea com escritas de uma menorá em hebraico falando muito antes de 500 anos. Então você pega lá no YouTube, Ariano Suassuna mostrando uma coisa numa página, uma pedra da Gávea, que eu não sei onde está hoje em dia, isso é retirado que tiveram da pedra, mostrando, judeus já tiveram aqui muito antes dos índios. Então quando você junta as peças, isso é uma possibilidade interessante de que o rei Salomão mandou servos para o Amazonas e para o norte do Brasil. Legal. Rabino, obrigado. Obrigado a vocês. Se quiser deixar um recado aí para nossa audiência. Quem quiser te acompanhar, às vezes, né, uma rede social para a galera te seguir aí. Ainda mais com a relevância de vocês, oportunidade imensa para propagar. O meu nome nas redes sociais é Rabino Eliel Hask. Se você acertar o nome, você já está abençoado. Você vai me achar. Mas se botar Rabino, não vai ter tanto, não tem tanto judeu assim no mundo, em português. Eu atuo nas principais redes, YouTube, Instagram e TikTok. O Instagram é onde eu mais atuo. Eu tenho cursos também de judaísmo e Kabbalah, onde é Torá com você, mas se você botar no Google também Rabino Eliel, você vai achar de cara o meu site, onde tem mais de 45 cursos, 45 grupos de aulas sobre judaísmo e Kabbalah, profetas, toda a parte de interpretação dos sonhos, como aprender você mesmo a fazer a parte de astrologia judaica, entender a si mesmo, e busco, dentro das redes sociais, passar o máximo de conhecimento. A maior parte do meu público não é judeu, ou seja, a minha ideia hoje em dia é tentar quebrar o máximo de paradigmas e mostrar que o que você me perguntou, você não acha que o judeu peca muitas vezes na responsabilidade de tentar pegar o que ele acredita ser certo para o mundo? Acho que peca. E eu acho que a gente tem que se juntar para mostrar, olha, o judaísmo pode ser para todo mundo, mesmo sem se converter, que aí eu acho mais bonito ainda. Você não precisa ser do meu clube, você não precisa dar dízimo para minha sinagoga, mas você pode compartilhar de alguns pensamentos meus. E bora ser felizes juntos. Eu acho que esse é o recado mais poderoso. Chega de cruzadas e Inquisição, ou Israel. A gente tem que, hoje em dia, se unir, pegar o que se interliga e se amar nas diferenças, porque se a gente se amar só no que é igual, você não se tornou maior por isso. Um dia um rabino me falou que a ideia não é a gente morrer e ir para um paraíso, né? Que Deus deu esse mundo pra gente fazer isso aqui. Fazer dele um paraíso. Virar um paraíso. Sensacional, né, concordo 1000%. Essa é a beleza e a visão do judaísmo. Que aqui se torne o jardim do Éden para todos os povos. A responsabilidade que a gente tem como ser humano. Nossa, né? É a gente fazer o melhor. Sim, sim. Verdade. É isso. Obrigado mais uma vez. Volte mais vezes. Ó, vou arrumar o debate, viu? Por favor. Topa? Só me chamar. Então tá aqui. Fiz um merchan pra Davi aqui hoje, Cabeleira. Você vai fazer da Guruja aí ou quer que vai Agradecer o nosso parceiro aí, a Guruja. Se você não conhece Guruja e tem 3º grau completo, olha logo essa plataforma, que ela é quem mais aprova em todo o Brasil. É a melhor plataforma para você que quer prestar um concurso para Receita Estadual, Receita Federal, áreas de controladoria, auditoria. A Guruja é uma plataforma desenvolvida com os melhores professores do Brasil. Os caras vão acompanhar você em todas as etapas de estudo, elaborando questões, estudando com você, orientando, tirando dúvidas, comparando o seu progresso dentro da plataforma com outros alunos também, né? A Guruja responde na hora, e nos estados do Brasil, alguns, a aprovação é 100% Guruja. Se você entrou, é certeza que você fez Guruja. Então, se você quer uma oportunidade, vai lá e conheça essa ferramenta, que é uma ferramenta poderosíssima, né, Albertinho? É isso aí. Mas entre com uma coisa dentro da sua cabeça, não entre pela grana, já que ela aprova você em concursos com o teto, né, do pagamento do funcionalismo público no Brasil. São salários de 40, 35 mil reais. Responsabilidade, hein, Robertinho? Isso. É muita grana, mas não é a grana que você tem que se preocupar. É com a pessoa que você é. Você vai fazer o mundo melhor ou você vai lá só para pegar uma grana? Seja uma pessoa melhor. A gente falou sobre isso aqui. Valeu. Comenta aí o que vocês acharam do episódio. Se inscreve no canal e até. Se inscreve no canal e compartilha. Valeu. Fui.